Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um filme que eu acho que não teve tradução, pelo menos eu não vi como que ele é em português, mas seria alguma coisa em que eu estou pensando em acabar com tudo, ou com coisas, ou com as coisas, que é I'm thinking of ending things, que tipo, tô pensando no fim das coisas, tô pensando sobre terminar as coisas, enfim, é difícil uma tradução dessa ideia, mas enfim, estamos aqui para falar desse filme do Kaufman e estamos aqui com Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken. Olha, eu quase que gravei esse podcast dirigindo para me sentir no filme. Porque 70% do filme, talvez, arrisco aqui dizer, que é o filme que se passa dentro do carro, né? Então, ou pelo menos boa parte dele. E só para reforçar a sua dúvida, para tirar a sua dúvida e deixar claro para os seus amigos ouvintes aí, estou pensando em acabar com tudo. Estou pensando em acabar com tudo. Ok. Acho um pouco over, assim. Acho que ele acabou sendo um pouquinho exagerado, porque o Things, na minha visão, e depois de ter visto o filme, poderia ser tudo, mas não é necessariamente tudo. Né? Eu acho que, não vou dizer que longe de mim dizer que fica claro o que ele está tentando acabar, ou pensando, enfim, não é sobre isso. Mas eu acho que o tudo, ele pontua uma coisa tipo tudo. Vou acabar com a vida, vou me jogar da ponte, acabou. A tradução melhor seria, tem umas paradas para resolver. Maravilhoso, maravilhoso, mas é exato. Eu pensei que você ia falar, estou pensando em acabar com algumas coisas, mas a sua interpretação, a semiótica, todo o contexto, tem uns negócios aí para resolver. É a melhor tradução. Mas bacana. Tava ansioso para falar desse filme, cara, porque vi tão logo foi lançado ali, tava ansioso, gosto do Kaufman, não que eu seja um fã fervoroso e tal, mas gosto. Tava carente de um filme bem louco, né? Um filme bem, termo que eu não curto, mas enfim, fora da caixa. Vamos usar aí só para não perder a piada. E eu tava ansioso para falar, eu te insisti, quero também deixar registrado aqui pra galera que nos ouve. Eu falei, Heineken, veja esse filme. Aí depois de um tempo me aparece você lá no Sala VIP, que inclusive convido a todos ainda que ainda não estão nessa comunidade, façam parte, assinem. Aí aparece você lá, bonitão, pô, eu vi o Kaufman, eu vi que coisa maravilhosa, que a cena tal, aí jogando print, mostrando coisa, eu falei, agora você, cadê o crédito? Aí de repente eu vejo lá, vem a notificação, porque o Duca Mendes, eu falei, bem, então que bom. Não queria dar o spoiler. Mas que bom que a gente tá fazendo esse filme aí, cara, que além de ser até recente também, agora acho que não é um lançamento tão quente, mas foi há pouco tempo, de fato. E eu acho muito legal e ímpar, assim, dentro do que a gente já fez até agora. Acho que ele tem umas coisas bem diferentes do que a gente já tem comentado por aqui. Esse episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut, e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Usando o cupom SALA77 no ato da sua assinatura, você paga apenas R$ 77 por mês. É isso mesmo, serão apenas R$ 77 por mês. Mais de 40% de desconto que você pode parcelar no boleto ou no cartão. Acesse avmakers.com.br e assine.
Esse é um filme muito, muito diferente, talvez de todos que a gente já fez. Eu resolvi colocar ele numa linha, talvez chame essa linha de linguagens, né? Tipo, filmes que, na verdade, propõem linguagens cinematográficas para além da história, ou mais do que uma história específica, mas propõem linguagens. Como sempre, avisando para os nossos ouvintes que a gente não vai ficar falando de um aspecto jornalístico, da história dele. Enfim, nossa perspectiva do podcast é mais especificamente em cima da questão técnica, então a gente vai escolher algumas cenas e fazer uma engenharia reversa para descobrir como que aquilo foi executado. A gente não estava lá, não estava com a timeline aberta, eu não posso dizer nenhuma coisa categoricamente que foi assim, mas a gente fica aqui tentando fazer, assumindo que exista essa realidade que está apresentada na nossa frente. Eu ainda sonho com um dia, porque sonhar é de graça. Quando a gente fizer um novo filme nacional, já que fizemos a estreia aí com... A estreia não, mas lançamos o primeiro filme no podcast, que foi O Bicho de Sete Cabeças. Mas acho que o filme nacional é mais fácil. Mas ainda sonho com o momento que a gente consiga trazer um diretor, um editor aqui e a gente possa não só achar. Porque tem coisas, como o Heineken disse, se não ficou claro para alguns, a gente pesquisa bastante, encontra algumas informações, ou de fã, ou até oficial, e a gente traz para cá. Mas tem coisa que a gente supõe, tem aquele momento nosso de viajar também. Pô, por que será que ele fez isso e tal? E ficamos no achismo. Mas eu ainda tô aqui na fé que um dia a gente vai ter um editor, alguém fala assim, não, cara, o que a gente fez aí foi isso, isso e isso, por conta do Bruto estar assim, assim, assado. Tá aqui o projeto aberto para você ver. Nossa, imagina, clique no link na descrição para ver um print da timeline. Esse dia vai chegar. Tomara. Bom, o Kaufman também já escreveu, na verdade ele é um autor de filmes, né? Ele não é um diretor de cinema. Eu poderia dizer assim, tipo, ele tem mais carreira como escritor, talvez, do que como diretor, né? Embora ele tenha dirigido muitos filmes, né? Tipo 3, 4, 5, sei lá, 10 filmes, se for somar corporate videos, pequenos curtas e tudo mais, mas ele tem muito mais isso como escrita, né? Como crédito de escrita e produção. Ele é um dos autores de um dos meus filmes favoritos que a gente já citou, eu já citei algumas vezes, que talvez a gente faça, que foi dirigido pelo Spike Jonze, que era o Sergio Malkovich, eu acho que é o nome do filme. Isso aí. Para mim é um filme brilhante de 99, eu acho ele maravilhoso. E é na mesma linha de loucura, né? De filmes que são outras coisas, filmes que significam outras coisas para além de só história. E como obras bastante semióticas e literárias, assim como boa parte dos livros são, você tem muito aberto à interpretação, né? O que você quer dizer ou entender daqueles personagens, como eles são, o que eles representam, está muito mais de acordo com a plateia do que com uma apresentação da história dele na tela. Então, a gente já tem um limite no audiovisual, o fato de usar um ator e uma atriz específica, né? Porque a gente dá cara para o personagem, porque quando você lê, você imagina ele de um jeito, né? Então, cada um que lê imagina aquela história de um determinado jeito. E eu acho que o Kaufman é um dos caras que consegue transitar muito bem entre a literatura, essa abertura que a literatura dá na cabeça de quem lê uma história, para uma representação também aberta, também abstrata, também meio impalpável, como é o filme, mesmo que ele ainda esteja limitado ao frame, especificamente a forma de fazer o frame. Então, por isso que eu acho que ele é um filme de linguagem, porque a preocupação dele é manter essa liberdade na interpretação do público para com a obra, mesmo que ele ainda esteja limitando. Beleza, eu vou filmar uma atriz e ela é branca, e ela tem um cabelo X, e ela está sentada da esquerda para a direita, e isso eu não consigo necessariamente transcrever facilmente, né? Porque eu posso escrever isso numa história literária, e mesmo assim, cada uma das pessoas que vai ler aquilo vai ler isso de uma forma diferente. É um tipo de branca, um tipo de esquerda, um tipo de sentada, seja lá o que signifique isso. E quando você faz a obra cinematográfica, você encerra a estética na estética proposta. Então, eu chamo a atenção para esse lugar, a gente imaginar que, na verdade, ele é um mega show-off de literatura, né? Só complementando mais uma outra coisa, eu acho que esse talvez seja o filme mais difícil que a gente já fez, em termos de conhecimento, em termos de conteúdo. Eu acho que ele é um filme com eu pelo menos senti muita dificuldade de conseguir me dialogar profundamente com a história, porque ela é muito abstrata, muito aberta, e tem muitos e muitos layers. E depois que eu assisti, o Duca já tinha dito para eu assistir o filme, depois que eu assisti, a minha primeira sensação foi: é impossível a gente fazer um segundo corte sobre esse filme. Não tem como. Tipo, eu preciso ver 60 outras vezes.
E não tem o que falar, você não tem um lugar para escolher, porque qualquer lugar que você pegue, você pode ficar 1h30 falando sobre aquele trechinho de 1 minuto, e não importa, porque o filme inteiro é uma mega obra, assim, é muito complexo, muito complexo. Então, desde já, eu já peço desculpas para o ouvinte, porque a gente vai ter que limitar, de fato, para alguma coisa. Existe um recorte que a gente vai ter que fazer em cima de alguma história, e não é só... É sempre impossível abarcar tudo na obra, em qualquer obra. Essa parece ser um pouco mais impossível, embora seja impossível, um conceito mais impossível, mas enfim. É um pouco mais porque ela também como proposição de linguagem abstrata, né? Ele é um show-off de literatura com muita referência literária, muita referência, e muito, muito bem executado. Tipo, muito bem executado. Todo mundo sabe exatamente o que estão fazendo. Tudo que tem na mão é muito delicado. É um filme com muita... Sei lá, dá pra ficar falando muito bem. Tipo, é realmente... virou por enquanto, né? Eu ainda não assisti ele tantas vezes, como eu fiz com Mother, por exemplo. Eu ia citar exatamente Mas ele vai isso. ser o meu segundo Mother. Ele vai ser o meu segundo filme, o meu primeiro filme preferido, que eu vou ver muitas vezes, eu vou assistir várias vezes para tentar entender. E a proposta de trazer ele para o segundo corte foi justamente isso. Eu preciso ver direito ele mais, sabe? Então, eu ainda vou querer, de fato, comprar o roteiro, se tiver à venda, para ler. Se eu achar o filme, depois que puder aí alguém me avisar, você tem como comprar o filme, né, oficialmente na Netflix. A Netflix que está nos ouvindo quiser me vender o filme, eu compro cópia. Ele. Uma cópia para poder abrir ele na minha timeline de uma forma legal. Não, eu concordo, cara. Assim, tudo que você falou, eu acho que, de fato, é um filme com muito detalhe, né? Muito, muito rico, assim, né? Quando a gente lê alguma coisa muito bem escrita, você viaja para vários lugares. Então, isso permite com que cada leitor interprete, crie cenários e tal. Então, quando você fecha isso num ponto visual, é aquilo, né? É como se você, de fato, na verdade, me colocando melhor, como se você pontuasse ali, ó, aqui é o que era para estar escrito. Só que ele consegue deixar ainda tudo muito aberto, ter muitos detalhes, e uma coisa que eu queria... Você falou do Mother, que eu falei, a gente pensava que ia ser difícil fazer o Mother, que é um filme também super, né, rico em detalhes, complexo, e muitos achismos desse que a gente tem, e percepções, porque no fim tem o que a gente vê e tem o que a gente percebe, né? Então acho que esse filme é muito disso. Eu acho que é muito... Primeiro, né? Acho que com tudo na vida, principalmente arte, você vai partir do seu background, do que você tem, do que você conhece. Então, você mesmo percebeu coisas de literatura que eu já não percebi, de repente, né? Eu não tinha esse background que você tinha. Mas, de repente, visual, percebi uma outra coisa. Ou então, enxerguei de forma diferente, né? Por exemplo, como eu sempre comentei com você antes, que a gente depois vai falar ali um pouco mais, que são as cenas do carro, né? Quando tem uma coisa estética que vai acontecendo além do que está sendo falado. E aí eu já emendo nesse outro detalhe. Ele é quase que, além dele ser uma referência literária 100% tal, ele é de um livro muito grosso também, porque é muito texto, é muito denso, tem horas, até por conta do não movimento, que, assim, dizendo para quem não viu o filme, e se a gente não avisou, enfim, vale lembrar, vai ter spoiler, a gente vai trazer cenas, vai contar início, meio e fim, mas tem coisas que acontecem no carro que vão ficando pesadas, porque o texto está acontecendo, a edição vai tentando te confundir o tempo inteiro, não sei se essa é a melhor forma de contar o que a gente vai comentar na frente, mas ela não deixa você acreditar no que você quer. Assim, quando você acha que... A minha percepção foi quando eu estava achando que era uma coisa, a edição me levava para um outro lugar, então tentando ser um pouco mais prático. O namorado está falando com a namorada, aí de repente tem um pensamento, aí você tem certeza que é da namorada. É do namorado. Aí, quando tá no namorado, é ela que tá falando. Então, tem coisas, assim, que vão acontecendo que vão te confundindo. Então, assim, eu não acho que ele, de fato, ele não pontuou, né? Ele, ainda assim, como você disse ali, ele deu um olhar para todo esse roteiro, toda essa escrita original ali, mas ainda dá para você viajar muito com o filme. É muito, muito bem-vindo você ver mais de uma vez. Eu vi 1h30, porque eu vi uma, e depois vi um pouco de novo pra gente comentar aqui. Mas é um filme... Eu já vi 3. Então, e é um filme, de fato, que eu quero parar. É aquele filme assim, tem que ver de noite, tem que ver meio
com sono, tem que ver um dia que você tá com a sua namorada, tem namorado, enfim, tem que ver. Você tem que ver em situações diferentes e, digo mais, em momentos da vida diferentes. Né? Porque é um vídeo que, se a gente ver esse filme daqui a uns 5 anos, é outro filme, de tanto de coisa. E aí, só pra retomar e finalizar, é muito associada ao sua experiência, à sua vivência. Então, você vai interpretar as coisas de acordo com o que você tá vivendo. Então, acho que é um filme, todo filme tem um pouco disso, é lógico, mas esse é pra balançar o esqueleto. Ele é daqueles filmes que tem uma dificuldade da gente definir ou decidir se qualquer escolha ali ou qualquer coisa ele é referente à atuação ou referente ao som ou referente ao editor ou referente ao editor, sabe? Tipo, é muito difícil porque quando a obra ela é muito corretinha no sentido de que todo mundo tá fazendo muito bem o seu trabalho e ela é muito orgânica, tá todo mundo muito bem encaixado, ela vira um bloco de coisa artística. E aí é muito difícil a gente desvendar. Exato. Fica difícil, porque meio que tudo se junta ao mesmo tempo. Então a atriz faz... Eu tava ouvindo uma entrevista de um podcast com ele, com o Kaufman, e ele falando que... A moça falou, cara, a performance é incrível. Como que você dirigiu? E aí, os atores, né? Como que você conseguiu fazer a direção dos atores pra eles chegarem nesse lugar? Ele, não, isso é deles. Deixei várias na mão, coisas eram só deles. Eles é que decidiram, eles é que acharam que era melhor fazer tal coisa, e eu tava meio que assistindo. Entende? Tipo, é todo mundo fazendo muito bem o seu trabalho, todo mundo acreditando num projeto, com muito profissionalismo, com um acabamento de altíssimo elenco, nível, né? Muito bom, lógico, também. Tudo muito bem feito. Aí pra gente só resta degustar mesmo, sabe? Tipo, se aproveitar e evitar muito classificações e categorizações, porque fica difícil mesmo a gente pegar um elemento, e até pra escrever mesmo, assim, lógico que não é impossível, aquilo ali poderia ser tudo escrito 100% e as atuações e tudo, mas eu acho que ele é meio um filme, um roteiro, um work in progress mesmo, assim, sabe? Eu acho que ele, isso aqui agora estamos naquele momento das nossas aspirações aqui do segundo corte, mas eu acho que ele é um trabalho que ele precisa do input do outro. Ele precisa do outro colaborar e trazer os seus capos, seja o que for, e o editor fala, cara, eu acho que isso aqui tava no roteiro, a cena desse lado, mas vamos usar esse outro take, porque nesse momento ele tá falando e eu não quero deixar nele, quero deixar reação. Então acho que isso me parece que tinha a mão um pouco, não é frouxa, mas solta nesse sentido, sem muitas amarras, falando assim, vamos trabalhar com o que a gente tá vivendo, com o que a gente tá vendo, porque não tem nada que dê errado. Eu acho que é muito, muito acadêmico, primeiro que tudo, é um filme bastante acadêmico, né? Com pessoas que estão com muito conhecimento histórico, literário, né? Ele é realmente um filme com muito show-off de literatura, tipo, de verdade, eu fiquei impressionado com a quantidade de referências literárias. E a primeira coisa que me chama a atenção no filme, que talvez chame a atenção de praticamente todas as pessoas que estudaram em academia de cinema, é que, assim, a primeira coisa que depois aparece os créditos da produtora acho que é depois da produtora, se eu não me engano. Tipo, aparece o nome da produtora, alguma coisa assim. Tipo, vai começar o filme, né? E aí ele aparece aquele efeito Kuleshov do... Acho que a gente falou aqui já, não falou? Qual filme que a gente falou desse efeito? A gente falou desse... não me lembro. Enfim, tá. Mas, enfim, ele começa, de fato, literalmente o vídeo usado porque todo estudante ou estudante de cinema que entrou numa faculdade de cinema, algum professor ou professora falou e mostrou esse vídeo pra você. Tipo, você sabe disso. E ele começa com literalmente o trecho do filme. E assim, já de cara te dizendo, não importa. Não importa. É isso que eu tô te dizendo logo de cara. Não importa. A forma como você vai olhar pra isso vai ser diferente sempre. Porque cada vez que você mudar, você vai olhar pra esse negócio daqui pra frente, vai ser diferente. Não tem nada previsto. O início não é a mesma coisa que o meio, que o final. Tipo, existe um cara, depois existe uma imagem, depois volta o cara de novo. Esse aqui é o efeito Kuleshov, né? Tipo, você vê o personagem de um jeito, aí você vê alguma outra coisa, depois você vê o personagem do mesmo jeito, e a sua sensação como interpretação daquilo que você vê faz com que a fisionomia da segunda imagem, do que o cara apareça, né? Ou seja, da terceira imagem, mas da segunda vez que o personagem apareça, que ele signifique o que você viu. Ou seja, você, como espectador,
é que constrói a fisionomia de um take repetido. E isso, pra mim, já me deixou assim, eu já quis pausar o filme e falei, caracas, eu não acredito que ele tá fazendo... que eu vou trocar a roupa. Exatamente. Vou trocar a roupa. Exatamente, essa foi a minha sensação. Eu falei, ok, eu achei que eu tinha que ver esse filme e só assistir, mas eu vou pegar um cadernetinho, porque de fato eu vou ter que ver ele diferente. Eu falei. E foi o que eu fiz, eu peguei um cadernetinho, ainda pensei, o Duca tava com a razão, a gente devia ter feito isso antes. Cara, esse filme, ele... Não vai dar tempo ele balançou, de fazer. E assim, é isso, e é legal, né, cara, como obra, assim, porque ele teve um puta hype, né, eu acho que pra molecada mais jovem também, conhecer mais o Kaufman, né, graças à Netflix trazendo aí, embora tenha outras coisas e tal, mas de repente não conheciam, porque o cara não tá aí, quer dizer, tá aí não é de hoje, né, então eu achei isso muito bacana trazer, e a galera também pirar, até comentei com você em off, que uma menina meio blogueira e um moleque falou, não, eu vou explicar pra vocês o filme, e assim, óbvio que a gente como mais velho tem todo o direito de zoar, que assim, quem é você pra explicar esse filme? Mas por um lado... É do caralho despertar esse interesse da molecada querer entender e falar sobre. Porque, cara, estamos falando de Kaufman, então falem muito mesmo, não tem problema nenhum. E ao mesmo tempo que teve esse hype todo, e é um filme, não vou dizer pop, mas que acabou se tornando por conta da plataforma, tem esse lado técnico do caralho de altíssimo nível. Então isso, cara, é o melhor dos mundos. Pra mim, essa é uma forma muito inteligente de fazer uma quebra de quarta parede. Sim. Que o filme... E esse filme, eu acho que até agora, é a primeira vez que eu acho que é possível dizer que o filme fala com você como obra-filme e não como obra-arte. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Muitas vezes a gente assiste um produto artístico e ele fala a você, né? Tipo, o que ele tá tentando te comunicar é um pouco abstrato, é um pouco individual e um pouco subjetivo. Ou às vezes é 100% subjetivo, mas não importa. Ele vai tentar conversar com você sobre aquilo, sobre a ideia que ele tá te propondo, certo? Sim. E você vai ver um determinado filme sendo você a pessoa X ou Y. Isso é o propósito de qualquer produto artístico, ok. Tá certo, a gente entendeu. Ele faz isso porque ele é uma obra artística, só que também ele faz isso como obra. Tipo, ele também quer avisar pra você que ele é uma obra artística. Então ele te avisa, mas antes de tudo, é importante que você perceba que o que você tá vendo é uma obra artística, entende? Ele, tipo, te quebra a parede que você vai viajando. Então, e ele faz uma quebra de quarta parede quase que, não vou falar literalmente, porque seria realmente quebrar uma parede física, né? Mas ele de verdade termina o filme, que pra mim foi um momento brilhante, em que eu falei, ok, agora ele se superou. Tipo, eu falei, beleza, agora esse cara, eu vou ter que pausar. E foi um momento que eu literalmente pausei pra pegar um caderno, porque eu tive que assistir o filme escrevendo, porque era muito louco pra mim as coisas. Quando ele termina o filme, no meio do filme, com a direção do Zemeckis. Sim. Depois o restaurante, a cena, e aí termina o filme, sobe créditos. De verdade, não é um insert, e nem é uma filmagem. Ele de verdade fez um layer de crédito. Tipo assim, tinha um clipe de crédito na timeline do cara. E aquilo, pra mim, assim, foi muito de rupção mesmo com a realidade. Tipo, caracas, o cara tá fazendo uma piada como diretor de um filme que ele não dirigiu, usando o nome de um diretor bem típico de filmes de Volta para o Futuro, de filmes de família engraçadinhos, que na verdade mostram a tragédia desgraçada do American Way of Life. E cara, tudo numa genialidade de só botar o nome do diretor, sabe? Tudo isso numa coisa só que me fez ficar assim, olha a quantidade de informação que o cara tá conseguindo me colocar com um resultado, Duca, que é uma tela preta com letra em branco. Sim. Tipo, é só isso que ele propôs. É uma tela preta e um texto em branco. E só isso faz eu ficar, tipo, caraca, porque ele tá no lugar certo, da forma certa, o porquê certo, o que tá escrito é certo. Tá muito no local, sabe? Então, assim, de novo, ele é de verdade um filme... A escolha é muito boa por fazer isso, né? Como, obviamente... Ele é de verdade um filme de linguagem cinematográfica. Sim. Ele sabe que é um filme e ele te diz que é um filme o tempo todo. Te tira da ideia. Então, não é possível, eu acho que não é possível você assistir o filme e não ficar pensando sobre o filme que você tá vendo. No sentido de que, tipo, você ficar tentando ver por que o filme tá te falando aquilo. Exato. Acho que você resumiu... Acho que ninguém consegue ir embora. Acho que você, de fato, a frase é essa. Você resumiu muito do que eu senti, assim, e eu não tive a interpretação e a clareza que você está me ajudando a ter agora. Porque era justamente isso. O tempo inteiro eu ficava nem dialogando, mas eu ficava assim, cara, o que está acontecendo? Eu estou olhando o negócio, mas eu não consigo
eu não consigo entrar. Mas, ao mesmo tempo, eu tava consumido por aquilo, né? Pra caramba. Mas eu achando que não, que eu tava tentando entender, e tava tentando saber o que tava acontecendo, quem era quem. E não é sobre isso, não é sobre isso. Quer dizer, quem sou eu pra dizer sobre o que é? Mas essa busca foi em vão. Pra mim, foi em vão. Porque eu fiquei ali tentando achar. Quando acabou o filme, eu falei, tá, mas peraí. Aí você fala, pô, tem que ver de novo. Que é pra te dizer justamente isso que o Duca falou. Ele te diz isso no início do filme. Se você olhar de novo, você vai ver outra coisa. Se eu te mostrar A, você vai achar que é A. Mas se eu te mostrar B sobre o mesmo A, você vai achar que é B. Mais do que nunca vive a era dos formatos. É vertical, é quadrado, é esticado. E isso foi ficando natural, né? E aí, citando de novo a galera mais nova, tal, não é um problema, né? A gente sabe que o quanto isso influencia na percepção, no subconsciente e tal, como é legal poder trabalhar isso, deixar as coisas mais apertadas, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê tudo em wide. Então, não é uma escolha tipo, vou fazer porque eu acho legal. Não, você vai mudar frame, você vai mudar um monte de coisa. Mas a galera hoje em dia, e não só o jovem, todos nós conseguimos absorver isso, e isso deixa de ser um problema. Acho que é aí que eu quero chegar, né? Porque na transição, tudo que era 4x3 é o velho. E muito engraçado ter acontecido isso, porque no fim é só formato, né? E aqui a gente vê um filme assim e isso não ter sido nenhum problema, né? Contribui bastante para essa narrativa apertada e cansativa, né? E claustrofóbica, né? Enfim, o filme tem mais do que 5 estrelas de recomendações para vocês assistirem, tem 1000 opções. Se você não entender, tudo bem, é para isso mesmo, e é só para assistir, não precisa entender. Não precisa, só liga e vê, só olha. Porque ele é mesmo nesse pode esquema. Pode ser que você durma em alguns diálogos do carro ali, porque é uma tudo neve, escuro, não chega nunca. Que é para isso também. E é para isso também, às vezes é um papo chato, você fala, cara, não quero saber o que você tá achando, pensando. Também pode ser também, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E eu digo com muita convicção que ele é um filme muito feito por artistas também, né? Quando você tem contato com pessoas de teatro, de cênicas... E o Kaufman é muito teatral, muito mesmo. Muito literatura teatral. Então, quando você tem contato com essa galera por muito tempo e quando você pode criar coisa com eles, você vê, é diferente. Quando você dirige um talent, né, de propaganda, e você vai fazer um vídeo corporativo que você vai dirigir um talent, e como você vai posicionar a troca que você tem com o talent. Sempre é bom que tenha uma troca, né? Que ele não seja só um pedaço de massa biológica que você manda para um lado para o outro, mas que exista de fato uma troca. A tendência é que o produto fique sempre melhor se todo mundo que está nele está trocando. Há ideias, né? Mas quando você pega artistas cênicos ou teatrais, ou artistas literários, principalmente desse grupo dele, as contribuições são outras, porque eles de fato sacam formas. Então, assim, a interpretação, a performance desses atores nesse filme não é só bem feita. Ela é criacional, ela é criativa mesmo. Concordo. Ela fala, ok, eu saquei a sua ideia, mas eu posso ainda andar mais ainda. Então, tem uma cena que a gente não vai citar especificamente, mas tem uma cena quando elas estão voltando no carro e ela começa a falar sobre o enredo do filme, e aí a atriz começa a falar sobre o enredo do filme e por algum momento você até pode pensar, peraí, ela tá falando sobre o filme que eu tô assistindo. Tipo, ela tá contando o filme que eu tô acabando de ver. Sim. Só que aí a atriz, ela simplesmente muda a forma de interpretar pra uma crítica de cinema de tênis verde, sacou? Sabe? Aquela galera que... Não, e ela começa a falar de um jeito, e aí ela muda a interpretação. Assim, absolutamente nada a ver com o que a gente estava assistindo. Que, na verdade, é uma forma de sacanear... Entendeu? Tipo assim, ela é um pouco além do que só uma parada criativa, uma parada de contribuição. É, de fato, um andar a mais. A gente vai botar essa interpretação aqui só pra atrapalhar quem tava entendendo. E é transicional, porque ela tá atuando e aí ela passa a reatuar, né? Tipo, a representar, porque existe essa diferença. Ela passa uma representação e depois ela volta pra atuação. Tipo, o atriz civil, de fato, se destaca pra fazer. E acho que e novamente eu vou falar isso, parece que eu só falo disso, mas é a primeira vez que eu vi num cinema
um movimento de distanciamento brechtianiano efetivamente. É a terceira vez que eu acho que eu cito essa técnica no segundo corte. Vai parecer que eu só estudo isso. Imagina quanto deve ser difícil, né, também, assim, porque a gente fala, porque você fala, não, você ter a ideia já não é uma coisa comum. A sua ideia ser adotada do caralho. E você fazer isso acontecer como acontece ali... Né? Que ela tá no personagem. De repente o personagem vira uma interpretação do personagem. Então, assim, cara, é um negócio espetacular, assim. E no flow, né? A coisa vai acontecendo, aí ela muda o tom, aí vira tal, aí você começa... Esse é um belo exemplo daquilo que eu te falei. Eu falei, cara, o que eu tô vendo, bicho? O que essa mulher... ela tá falando isso do que... Mas ela não era essa pessoa. Então, cara, isso é muito legal, assim. Isso é muito legal. Cara, eu fico muito feliz quando eu curto uma coisa e depois eu vejo o resultado aqui na nossa ficha, que é Company 3. Bicho, eu vi o filme. Pra quem não sabe, a gente já falou em alguns outros episódios. Se você ainda não viu, essa companhia, eles são uma casa de cor, assim, eles fazem cor de filme, né? São coloristas, enfim, bababá. E, cara, eu gosto de tudo que eu vejo deles. Assim, eu sou fã. Tudo que... E é muito legal, que agora, explicando o que eu tentei dizer ali um pouco enrolado no começo, eu vejo o filme e falo, porra, que cor do caralho. Aí a gente vai fazer o segundo corte e você tá lá na ficha técnica, Company 3. Eu falo, puta, que maravilhoso. Meu sentimento tá afiado, cara. Eu acho linda a cor desse filme. Linda. Óbvio, uma direção de arte que ajuda muito, né? Eu acho que tem muito bom gosto em tudo mesmo, assim. Tanto nas partes over quanto nas partes mais monocromáticas, mais sóbrias. Eu acho que ajuda muito. Mas, cara, eu acho o acabamento, a finalização aqui, cara, as escolhas muito, muito chiques, cara. O colorista, que é o Tom Poe, ele é colorista do Black Clansman, ele é colorista também do Eltonia. E ele é tipo, e pelo que eu acho, pelo que eu vi no MDB Pro, ele é meio que como se fosse o CEO da Companhia 3. Tipo assim, é o cara lá de dentro, sabe? Tipo, é o cara que alguém quer trabalhar para ele. É o cara que assina. Ele é acreditado, nem sempre acontece, de crédito em tela para colorista, né? Muitas vezes está só tipo processo editorial e nem sempre aparece um ícone escrito colorista e o nome do colorista. Eu conversei com o Matt Sika, que é um colorista aqui do Canadá, que trabalha para a Netflix, trabalha para os documentários que a Netflix faz de como é que chama isso? De autoria da Netflix, né? Sim. Que ela, tipo... E ele conversou muito sobre esse lance do MDB, eu estava falando com ele do podcast que a gente tem, eu estava usando como referência, e ele falou bastante disso, desse lance de que os créditos muitas vezes são uma parada muito interna, assim, tipo, de acordo, mas que escrever na tela é uma das formas mais bonitas mais de nobres, você talvez, né? celebrar o trabalho da pessoa, né? E porque entra no aspecto financeiro também, porque muitas vezes produtores entram como produtores em tela porque eles dão a grana, né? Tipo, é um espaço também de comércio. Tipo, eu vou emprestar a localidade e vou também entrar com uma grana, ou então eu vou conseguir café de graça para toda a equipe, mas ao mesmo tempo eu quero entrar como produtor. Porque, de certa forma, isso faz parte também do produtor. Então, ele entra acreditado lá, sabe? Ou, às vezes, só apresenta. Tipo, eu que te apresentei o Al Pacino. Ele é meu amigo e eu te apresento ele. Então, pra eu te apresentar ele, pra você poder fazer o filme, eu vou entrar como produtor. Aí, ok. É uma célula de barganha mesmo. Né? E ele... Então, quando aparece o colorista em tela, me chama sempre a atenção. Quase sempre é da Companhia 3. Cara, não. E os caras não erram, bicho. Eu sempre, quando a gente cita eles aqui, eu vou me repetir, cara. Entra lá no site, procura lá, Company 3. Todo frame que tá ali é lindo, cara. Tem nada errado. Lógico que a gente tá falando, parece fácil, porque... mas também é só filme sinistro, filme grandioso. Lógico, é uma das maiores companhias que tem desse tipo de trabalho. Mas, cara, eu acho que ela ela tem muito bom gosto, assim. Acho que é um negócio que é muito bem feito. Eu acho que ela... E eu acho que é bacana... Que, assim, mais uma vez, não vimos os brutos, aquela história toda, mas acho que ela acaba trazendo uma personalidade legal pro filme, sabe? Porque acho que tem muito essa coisa do colorista. A gente discutiu até outro dia no Sala sobre isso, assim, o quanto o colorista faz parte da fotografia, né? Porque, assim, o diretor de arte meio que ajuda a compor, aí a fotografia, o gaffer, todo mundo meio que monta ali, faz a luz, faz acontecer. Mas, cara, talvez quem dê o acabamento final, que é o que fica...
É o colorista. Lógico que ele também trabalha ali, liga pro diretor de fotografia, pô, cola aqui, vamos fazer junto, vem dar uma olhada. Era isso que você pensou? Lógico que todo mundo trabalha a várias mãos. Mas, cara, a personalidade tá... Ele não é um cara simplesmente técnico. Ele pode, obviamente, estar ali... Coloristas que estão nos ouvindo, que me perdoem se eu estiver falando algo errado. Mas a minha percepção é... Ele pode exercer... Ele exerce principalmente o cargo técnico, né, a função de entrar, corrigir cor, acertar, bababá, equilibrar, bababá. Mas, assim, nos dias de hoje, a gente sabe que são verdadeiros artistas trabalhando em cima daquela obra, né? Então, eu acho que muito do dedo... E aí eu vou defender aqui de novo, né? Falar e jogar todos os louros pra companhia, porque, assim, tudo deles, cara, no final das contas, é lindo. Vamos lá. Então, assim, a gente não tem exatamente... Eu não tenho exatamente nomes, números e minutagens específicas. Eu até tenho algumas minutagens para colocar... para chamar a atenção com algumas partes de edição, mas eu queria chamar a atenção, na verdade, para algumas ideias de frames e alguns conceitos mais filosóficos em relação à história. Eu gostei da ideia de pensar que a personagem principal ela poderia ser o tempo, né? Da gente imaginar que, na verdade, ela é a representação do tempo. Faz sentido, para mim faz ela sentido. É a passagem do tempo. E o personagem principal, que vem a ser, para mim, o zelador, que é, na verdade, a memória desse cara que dirige. Então, assim, o cara que dirige é, na verdade, como se fosse o personagem principal que está contando a história pelo zelador. E essa personagem que a gente acompanha como principal são os checkpoints do tempo. Sim. Por isso o filme também começa falando, tipo, eu estou pensando em acabar com algumas coisas, né? Que com tudo fica realmente over, mas eu tenho umas paradas para resolver. E quando essas paradas estão na minha cabeça, eu fico presa nisso e não consigo fazer mais nada. É exatamente essa a primeira frase da história. A primeira coisa é você ver um monte de papel de parede e textura de coisas bonitas ficando velhas, e numa passagem de tempo em que isso vai andando, você desce uma escada, aí você vê a menina lá fora esperando e ela olha de volta para o quarto onde a gente viu as costuras, e aí a gente tem um corte para o senhor zelador, que é quem está contando aquela história, que está olhando para baixo. Na edição, eles fazem parecer que o personagem está olhando para ela e ela está olhando ele de volta. Mas, na verdade, eles não estão no mesmo lugar e nem estão se olhando. Depois que tu assiste de novo, tu percebe que eles não estão fazendo match. Tipo, a edição foi para te conduzir. Então, é um primeiro ponto. É pensar que, para que tu vai assistir o filme, não entende que os personagens eles são pessoas necessariamente só. Eles podem ser ideias até porque também. Eles podem ser não ideias. Fica claro se de fato as coisas aconteceram ou se foram desejos também, né? O tempo inteiro você não sabe. Então você tem uma relação ali, como o Heineken disse aqui, de tempo, mas ao mesmo tempo assim, o que de fato ele tinha que resolver, o que ele resolveu, o que ele viveu, o que ele quis viver, o que ele pensou. Então acho que é meio que olhar para trás, ver uma história sendo contada, mas somando tudo que é possível. O que você queria, o que você viveu, o que não deu certo. Eu acho que esse é o grande movimento, né? Por isso ele começa o filme com o efeito Kuleshov, né? Tipo, ele começa o filme te dizendo, não importa como você vai encarar o filme, se você parar pra pensar que essa personagem ela é o tempo, você vai ver o tempo Exato. Do filme. Ela vai ser. Se você parar pra pensar que o personagem principal é o cara que dirige o carro, você vai conseguir ver o filme assim. Porque não importa. Na verdade, sim, não faz importa. A menor diferença. É o processo que importa mais que o resultado. Exatamente, o processo. Maravilha. O frame do carro, que é brilhantemente apertado, feito num aspect ratio justo, diferente de um wide que a gente está acostumado, mas eles estão em movimento, indo para um lugar, do ponto A para o ponto B. Tipo, eles estão saindo do lugar onde ela estava tipo, saindo de casa, ela entra no carro e ela vai para a casa dos parentes dele. A tomada de decisão de fazer o carro andar só para um lado é muito inteligente, muito curiosa quando você para pensar. Porque eles vão para casa andando, para quem está olhando o frame, da esquerda para a direita. E depois, quando eles estão indo embora da casa, ou seja, eles estão voltando, a tendência natural era a gente ter colocado eles voltando, ou seja, da direita para a esquerda. De frente para a cena, você sempre vai enxergar eles da esquerda para a direita. Se você está olhando o frame, elas estão sentadas na esquerda e estão indo da esquerda para a direita. Correto? Não, mas na verdade, só temos que deixar claro que assim, a câmera ela troca de lado.
Tá? Então não é sobre o lugar da câmera. É sobre para onde o carro está indo. Isso, tá? exato. É só para ficar claro, porque tem o corte de câmera de um para o outro, né? Mas claro, o carro está indo para um lado que depois, na volta, ele está indo para o mesmo lado. Exatamente. Então, assim, ele não volta o carro, a viagem não volta, eles não voltam, eles só vão, né? É uma parada de só ir, eles nunca voltam. E essa proposição de frame, ou seja, de filmar assim, de fazer a gente ter sempre a sensação que a gente está indo de um lugar para o outro e isso se repete, são 2 pontos que eu queria chamar. Assim. É muito comum em filme de guerra, por exemplo, os editores precisarem lidar com esse ponto de que os personagens estabelecidos que eles estão indo da esquerda para a direita atacando, os inimigos precisam estar da direita para a esquerda. E a gente, cada vez que troca as cenas, eu preciso ajudar o espectador a se orientar que você está assistindo o vilão agora. Atacando, como um jogo de futebol que também faz essa mesma ideia. De não pode inverter a câmera simplesmente sem ajudar o espectador saber que a câmera mudou. Ok, e um ponto. Tem um filme que é eu não sei o nome em português, que é o do... Até o Último Homem, perfeito. Até o Último Homem, que o cara salva até o último homem, exatamente. Isso, que é 2016. Sim, ele tem uma parada de edição também que leva em consideração esse lance da troca de câmera, porque como o personagem e obviamente não vai perder tempo falando desse filme agora, a gente pode fazer um episódio sobre ele ainda, mas como o personagem ele não está lutando contra, o personagem está lutando a favor da humanidade, ou seja, ele não tem um time, porque ele não está querendo pegar em arma, a edição é confusa. A edição é para mostrar o personagem indo do ponto A ao ponto B, do ponto B para o ponto A. Importa, então a câmera fica trocando e em determinado momento você já não sabe mais quem é inimigo, quem é mocinho, para que lado estão os aliados. E isso é proposital para mostrar o caráter que o personagem tem de não estar lutando um lado, de estar lutando pelos humanos, né? Então não importa que lado você está agora, eu estou querendo salvar você. Belíssimo exemplo. E esse ponto do lance da guerra é por que eu estou trazendo isso como uma referência. Porque o filme tem muito esse negócio de uma viagem através de busca do conhecimento, ou aceitação dos seus problemas, ou fechar suas gestalts. E isso é muito preso no livro do Dante e muito preso na Divina Comédia, né? É um livro muito conhecido, muito famoso, que justamente fala sobre essa viagem, né? Esse translado. Tem uma peça de teatro também do Goethe, que é um alemão do romantismo chamado Fausto, que é justamente essa mesma história, né? Do personagem que perde tudo na vida, lá na Peste Negra, ele perde tudo na vida, então ele faz um pacto com o demônio para poder tentar fazer... a vida dele mudar. Estou fazendo um resumão gigante, um livro imenso. Um tweet sobre o livro. Mas, enfim. E aí ele tem... E o livro é sobre essa jornada, né? Sobre essa jornada de ir. E como ele está indo para o inferno para voltar à sua amada, para achar a Margarida, enfim, para todas as coisas, para quem leu a obra, ouviu a adaptação que o Chapolin fez sobre o Mefistófeles, que é o nome do demônio nesse livro, ele tem... Essa mesma coisa de nunca voltar, de você começou aí e você nunca mais parou. E aí você passa pelo aspecto de que você chega num lugar que é o purgatório, que tudo vai acontecer e você vai ter que passar pelo inferno e aquilo representa o seu pós-vida, aquilo representa a sua morte. Quando eu saquei isso dentro da história do filme, eu pensei, o filme na verdade está tentando fazer uma narrativa de jornada através do purgatório de uma pessoa. Então ela chega no ponto das decisões em que ela tem que tomar quando ela está na casa, porque ela foi até lá, e lá ela vai ter que tomar as decisões das coisas. E ali é o purgatório, ali é o lugar que ela vai decidir. E depois que ela resolve as coisas, como ela não resolve, como ela fica com as coisas na cabeça ainda, ela continua voltando, mas ela continua indo para o mesmo lugar. Tipo, eles continuam indo para frente, porque ela não abandonou as coisas que seguram ela. E por quê? Porque ela fala isso lá no início. O início do filme eu estou pensando em acabar algumas coisas, e quando isso me acontece, essas coisas me grudam, ficam, e eu não consigo fazer mais nada. É a primeira frase, e é a única frase que dura até o final. E essa ideia, ou seja, a ideia de você terminar as coisas que te atrapalham, é repetida pelo porco
no final, quando ele fala que, no fim das contas, tanto faz, porque tudo isso é só uma ideia. E a ideia, ela vai sempre estar presente, porque é a forma como a gente faz linguagem. Então, assim, por isso que eu falei que é um mega show-off de literatura o filme, porque ele realmente pegou essas referências diretas da literatura. Não é que passa por isso. Não, ele realmente pegou o Goethe, pegou o Fausto, pegou o Dante. Ele, de verdade, pegou esses textos, pegou essas histórias, pegou esses plots e colocou em determinados elementos ao longo do filme para a gente degustar essa jornada dessa personagem. Sim. Então, quando a gente vê várias dessas coisas acontecendo, a gente vai percebendo que a montagem teria que ter uma facilitação, né? Um facilitamento? Ou facilitação? Eu queria que você terminasse, porque não é facilidade, mas uma facilitação. No sentido de ele facilita. Ele precisa facilitar, para o público. É uma facilitação. Facilitar para o público. Poderia. Então imagina que a edição vai ter um take que a gente está mostrando que ele está sempre indo, mas ao mesmo tempo a câmera faz a invertida de qualquer maneira. Não dá para deixar a câmera só de um lado, ele tem que fazer o inverso. E aí isso vai mudar a orientação dos personagens. Porque o personagem estava na esquerda, vai passar para a direita, enfim. Quando muda isso, então imagina só a dificuldade que é você manter a ideia de que eles estão sempre indo para o mesmo lugar, inverter os lugares sem ponto de referência. É difícil demais. Não tem ponto de referência, você não vê Porsche, você não vê céu, você não vê nada. É isso. É uma perdição. É janela, retrovisor, um pouquinho de capô do carro e você fica ali. E tem aquela coisa da neve vai fechando. E a sensação é justamente essa. E até foi engraçado, me lembrou uma frase, uma época eu estava vendo um seriado aqui brasileiro, na verdade uma versão, uma releitura, que era no GNT na época, que é o Sessão de Terapia, que é de um livro muito famoso, se não me engano, libanês, iraquiano, iraniano, não sei, me desculpe na referência, não sou o cara disso, como você tem essa memória e estudo, não sou, mas está aqui. E aí foi dirigido e interpretado, se eu não me engano, pelo Selton Mello. E aí no making off tem um negócio que ele fala muito curioso, que fala assim, puta, ele tá dirigindo a cena e aí rola um take que talvez não tenha sido tão bom, mas ele gosta do que ele vê, né? Não tão bom, não tão alinhado com a expectativa. E aí falam isso pra ele, fala, Celto, isso aí era o que você esperava. Ele, cara, não é pra ver. Ele, pô, mas você não vai fazer um take de novo? Ele, não vou, porque é pra frente que se anda. Então eu gravei, não sei se essa frase é dele, mas eu uso desde então, porque isso, cara, primeiro que tem muito a ver com minha forma de pensar, eu não vou usar a palavra odeio, mas eu faço de tudo pra não andar pra trás. Óbvio que eu me permito olhar, voltar, se a gente for filosofar, que nem é o caso. Mas assim, processualmente, com trabalho, com edição, cara, é pra frente. Ah, mas acertou, errou, corrige na frente. Então esse filme também acaba tendo um pouco disso, assim, por mais que você pense no passado, por mais que você tente recuperar, você tá fazendo isso andando pra frente. Então isso no filme tá acontecendo o tempo inteiro, porque tem a viagem, tem o que a gente vê, que é o ir pra casa e voltar, mas a história, seja com ela como tempo, ou seja como a contação da parte dele, é uma coisa que ela só vai para um lado. Ela é um ponto A até o ponto final que a gente vai ver no final da história. Quer dizer, que nem é final, mas enfim, acaba como símbolo, sim. Mas, então, essa coisa do carro, simbolicamente, é do caralho. Quando o assunto vai ficando, ou com tempo de, assim, dentro do carro, né, especificamente, quando o diálogo começa a tomar um tempo já, que é longo, né, o diálogo, às vezes, passa 2, 3, 5, 10 minutos dentro do carro. Então, quando a coisa vai acontecendo, a neve, que obviamente está muito pesada, ela vai fechando o quadro, o frame vai fechando, e aí você começa, tudo bem, é muito óbvio, porque está nevando muito, mas, pô, tem um limpador de para-brisa, não era para ele ficar, por mais que esteja nevando muito, assim, é muito, parece pensado mesmo, que ela vai fechando, aí de repente abre e corta para dentro do carro, aí você fala, beleza, respira. Então, acho que ele ajuda a ir afunilando a história também. Eu não sei se isso tem como relação com o ponto do roteiro, né? Se, tipo assim, o parágrafo tal começa aqui e termina no outro, então a neve vai encher daqui até aqui. Vamos um exemplo, mas eu queria que a galera também visse e pensasse um pouco sobre isso, se faz sentido esteticamente a neve ajudar a afunilar o texto. Até porque a gente tem a filmagem da neve, o take de fora do carro pelo para-brisa em que
tem neve, a gente tem um take muito colado no vidro do carro, que tem só bordas do para-brisa, e a gente tem o take de dentro do carro, que não tem vidro nenhum, você tá dentro do carro, e esse ainda tem 2 pontos, e tem o de trás, né, que às vezes vai pro banco do passageiro de trás. Então, escolher em que lugar e o que ver me parece bem fixado com o que o assunto está levando. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente isso. Tanto que nesses trechos que eu queria chamar a atenção, que é nos 18 minutos e 20 segundos, em que eu acho que ela começa a falar a poesia. 18 e 20 aproximadamente. Tá. 1, Pode 2, soltar. 3, soltei. Vamos lá. Aí, enfim, a gente tá vendo ela, vai ser um take enorme só com ela tá falando de várias coisas da poesia, a poesia... Olha esse take, cara. É muito incrível como você vê as neves passando na frente, tem um cantinho, e aí ela fala do raio-x e olhar, aí ela olha pra gente. Ela quebra a parede. E ela tá falando pra você que tá vendo o filme. Não, a personagem tá irônica, tá rindo, sabe? Tá tipo, é over, ela sabe... E aí ela diz, né, tipo, você tá vendo tudo agora. Você tá vendo tudo. Ela fala pra você. Os ossos, né, você vê tudo. E aí corta pra ele completamente sem graça e, tipo, incomodado. E aí ele fala, uau, isso aqui. E aí volta, ela tá acabada. Exato. Pausa aí. Exato. Olha só que brilhante. Maravilhoso. Porque assim, não é o mesmo lugar, né? Tipo, a gente viu ela empoderada, irônica, olhando e falando. E ela diz, agora você que tá me ouvindo, né? Você tá vendo tudo. Agora você desvendou. Agora você entendeu tudo. Agora não dá mais pra você dizer que você não sacou. Você sacou. Aí corta pro cara e o cara tá realmente no mesmo estado que você tava. Sim. Tipo, uau, atônito, caracas. Aí corta pra ela tá acabada, chorando. E aí a impressão que dá é que, tipo, não, então eu não entendi nada. E é uma baita sacanagem, porque a construção disso, você vai acreditando. Eles estão dialogando, ela tá num canto do carro, ela tá olhando pra fora falando, ele tá percebendo, aí de repente corta, quando você tá completamente embebedado ali daquela coisa toda, tipo, eu entendi. Corta pra ela falando pra você. Aí você fala, tá, então, e você tá acreditando que ainda tá no mesmo take, ela tá dentro do carro, ela só olhou pra você. Quando volta, nada daquilo aconteceu. Ela tá meio que dormindo ali na bosta, né? Acabada, como você disse. Ele olhando, tipo assim, com aquela cara da gente. E aí você fica, peraí, eles não estavam conversando no carro, pô? Então, e não tem, nenhum sinal de passagem de tempo, assim, e aí dormiu, ele tava lembrando. Não, o flow, cara, a montagem, o timing, se você vir assistindo, ele é impecável. Então é muito natural que você espere a continuidade daquela cena dela. Esse é um bom exemplo de uma quebra de quarta parede de verdade, porque é quase como se a atriz de fato soubesse que tem uma câmera filmando e como a personagem soubesse, ok, eu tô falando com você, né? Ela cumpre uma função de personagem, mas vai além, né? Ela passa a fazer uma função de narrador da história e crítica da história que você tá vendo. Então ela faz você, tipo, agora que você sacou, eu vou te levar pra um outro ponto, né? E é uma forma muito juvenil, né, de tipo coisas infantis, né, como você assiste coisas infantis, eles têm esse lugar de quebra da realidade, porque a criança transa mais o nonsense, né, a criança brinca mais com esse trânsito do nonsense, né, então se você pega Pica-Pau, Tom e Jerry, eles conseguem sair desse lugar, né, do personagem pegar o lápis que desenha ele mesmo, e tá tudo bem, porque a linguagem não precisa estar quebrada, porque a linguagem não tá estabelecida, é a falta da linguagem que é o estabelecimento da estética. Sim. E esse tipo de coisa é uma parada muito livre de pensamento, muito jovem, muito juvenil, né? Mas é muito confuso, porque se a gente tá muito preso ao passado e a história, você tá procurando uma linearidade na história, nesses momentos você fica muito confuso. Exato, porque você não sabe o que você acabou de ver, você começa a duvidar de tudo que você acreditou lá atrás. A única coisa que fica é que essa personagem quer terminar com as coisas, porque ela fica, volta e meia, ela fica falando desse assunto. Que é exatamente o que o filme é, no fim das contas. Né? Não, eu só dei um play de novo aqui na cena. Realmente, cara, é um negócio inacreditável, porque você tá completamente sugado, possuído, e tá acreditando naquilo tudo, e você... É isso, você já tá completamente na mão dela,
E aí quando você acha que depois que ele ficou na merda e vai voltar pra ela cheia de si, ela tá em outro lugar. Não tem nada a ver. Então, vejam e revejam essa cena pra entender o que a gente tá falando aqui, porque é genial, cara. Assim, é muito, muito bem sacado. Assim. E não acontece só uma vez no filme, né? Vamos deixar claro. Ó, o outro trecho que eu queria chamar a atenção, 4 minutos e 35. Tô pensando em acabar com tudo. Tô na frase do filme, exatamente. Dou play daqui? Vamos soltar daí. 2, 3 e foi. Aí ela fala... Me fala quando ela disser do Jake. Tá, sei que é isso. Jake é um cara legal, mas... Isso, ok. Segue aí, isso aí. Aí ela tá lá falando, ó, a gente tá vendo ela, eu tô com o player normal aqui. A gente tá vendo ela, aí a gente tem um corte que parece outra alternativa, que é de fato ela atrás, ela tá, tipo, de uma forma diferente, ou seja, já parece uma outra coisa. E aí corta pra ela tirando o chapéu, que ela tava sem no outro. Depois a gente vê ela abrindo o espelho, e ela dá uma olhada no espelho, e pelo espelho a gente percebe que tá quebrado, ela faz um contraponto, tipo, muito corte. Muito corte. E aí a gente vai pra trás do carro de novo, quando ela tá meio que olhando, ó, e pra frente do carro, desculpa, esse momento é que eu queria chamar a atenção, que tem esse slide do lado. Sim, dela pra ele, né? Ela fala, ela responde que não quer estragar o apetite, não sei o quê, e corta pra televisãozinha. Pausa aí. Tá. Pausei. Essa é uma cena muito importante pro filme todo. Um recorte muito interessante, que ela ainda tá de chapéu, a gente vê de chapéu, aí ela tira o chapéu e mexe no cabelo. O corte que vai pro Jake e volta pra ela abrir o espelhinho é muito curto. Quando vai pro lado, a gente tem esse take maior, o take maior dele sozinho, ou seja, tipo, a gente fez uma sequência de cortes curtos para poder fazer um slide. O slide, depois de uma sequência de cortes curtos, é muito estranho pra gente. Tipo, parece que a gente não repara, mas a gente repara que tem algum estranhamento nisso. E aí ela faz uma escolha de cinematografia. Qual é a ideia do câmera nesse momento? É meio abstrato isso tudo, mas vai funcionar. O cara, ele tá tentando contar a história de uma maneira que eu tô te mostrando vários elementos que vão acontecer, tô fazendo uma montagem mesmo do francês, montagem, de tipo vários elementos que estão acontecendo ao longo do tempo, que não necessariamente estão numa cronologia, embora seja um curto espaço dessa cronologia, porque na verdade ela ainda está dentro do carro, mas é como se fossem momentos diferentes da conversa. Nos inserts, mas o áudio e a fala é cronológico. Então a gente continua vendo a história do slide, que é ele perguntando por que ela não quer parar para comer alguma coisa, e ela falando que não quer, porque afinal de contas ela não quer estragar o apetite. Ao mesmo tempo que ela está pensando que tem várias coisinhas que estão atrapalhando ela de entender, e a forma visual que eles tentam e descobrem e fazem é mostrar vários inserts da câmera pulando dentro do carro para mostrar cenas que não estão vinculadas com o que está sendo falado. Que é ela mexendo no cabelo, ela olhando no espelho, ela arrumando, olhando para ele, takes dele se olhando, que são inserts de coisas que não estão acontecendo enquanto eles estão falando, embora seja dentro do carro. Não, e é muito claro, então, porque como tem o texto, né? Então, assim, por que tá acontecendo isso, né? Por que tem tanta cena? O awkward que eu acho que a gente vê ele perguntando, e aí antes dele terminar a pergunta, a câmera tá nela. E aí, antes dela terminar a resposta, a câmera foge dela e vai pra ele. Então, assim, a sensação é um estranhamento de tipo assim, não, fica nela, eu tenho que terminar de ouvir. Porque você não muda. Porque é o seguinte, a gente pode pensar, e eu acho que eu já citei isso em algum outro momento, mas eu tive um professor de blocking aqui que disse que, assim, quando você vai mudar a câmera de lugar, você tá no set, o shot é X, depois o shot é Y. Quando você vai mudar a câmera de lugar, é quase que você chegar para uma pessoa e pedir para ela sentar em outro lugar. É quase que você chegar numa pessoa e falar, oi, você está sentado aí, desculpa, você pode se levantar e sentar aqui do lado? Para você mudar, você tem que ter uma justificativa muito inteligente, muito interessante, muito importante para fazer o que estava dando certo, parar e mudar de posição. É como se fosse isso. É lógico que é um exemplo muito tosco, mas assim, a ideia é essa. A escolha que eles tiveram de fazer não só um corte no lugar, mas a decisão em que a câmera não termina a conversa é justamente para confundir o que está sendo falado, mas mais para mostrar da duplicidade que a história tem, os 2 layers que a história tem, que é o que está sendo falado e o outro layer é o que eu estou enxergando. Porque eles podem fazer isso de uma forma fácil, e olha só que louco, Duca. Eles podem fazer isso de uma forma fácil, a gente consegue entender isso de uma forma fácil, porque a gente pode botar um voice-over
por cima da cabeça do ator, enquanto ele tá falando um personagem. A gente pode botar um voice-over que a gente estabelece um pacto com a plateia de que a plateia sabe ouvir o que o personagem tá pensando sem que os outros personagens saibam. Só que isso acontece no filme e o outro personagem escuta o que o outro tá pensando. Então ele diz, ok, já não é possível mais, depois da poesia que ela olhou pra gente, ela fala, já não será mais possível vocês ficarem me ouvindo aqui, porque ele também escuta. Então eu não vou mais ficar no meu pensamento te dizendo coisas. Eu vou propor ideias e aí a câmera passa a ser, que a câmera é a gente, a câmera passa a ser o olhar de voice-over. Então, enquanto a cena está rolando na fala, a câmera está olhando para outro lugar. É magnífico. Isso é muito... Então, repara quando ele está falando da comida, para onde a câmera faz o slide. Volta aí, da televisãozinha. Eu estava exatamente, quando você falou, eu vi umas 2 vezes isso aqui, estava vendo de novo, eu estou exatamente nesse lugar. Que eles estão terminando de falar, e estou nos inserts, voltei um pouquinho mais só para a gente ter agora a cena completa. Então, cortou, tá rolando o áudio, ela olha para ele olha para ela. Quer tomar um café? Aí... Isso. Vai pra ela. Só que ainda tá nele perguntando. Aí ela vai responder, ela sai. É isso. Tipo, a câmera, ela tá respondendo e a câmera mostra, tipo, olha só que cara é esse. Porque, na verdade, a câmera não é mais... E a risadinha dele pra fechar também, né? Quando ele ouve, assim, dá uma... Que é tipo, será que ele pensou? Será que era o pensamento dela? Será que era o que ele queria ouvir? O tempo inteiro lidar com isso, a câmera... ajuda a não deixar você marcar quem falou e quem não falou e quem pensou. Né? Eu acho que esse é o objetivo. Porque a câmera, ela passa a ser parte da estética mesmo, não mais um instrumento só da estética, né? Ela faz parte da narrativa. Ela não tá ali para exatamente, ela não tá ali para mostrar quem responde, quem pergunta, quem achou, quem sentiu, não. Ela começa a mostrar assim, peraí, pode ser só um pensamento, então você não precisa ver ela respondendo, porque pode ser que não seja ela que esteja respondendo, que tá respondendo naquele momento. Nossa, é belíssima cena. Confesso que eu não tinha interpretado assim, eu não tinha prestado atenção nesse... É aquilo mais uma vez, assim, eu sou um cara que eu demoro um pouco, mas você já enxerga, cara, eu fico impressionado e admiro, assim, como você já enxerga tanta coisa de prima. Muito do que a gente fala aqui eu já vi, interpretei às vezes de alguma outra forma, mas tem umas coisas assim, porque óbvio que eu percebi isso. E isso também vem de encontro àquilo que eu falei, de me deixar flutuando e me colocar dentro do filme, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que está acontecendo. Então, você traduziu. Então, agradeço em nome de quem também pensou assim e entendeu assim, ou estava por tentar entender, porque você traduziu, cara. É exatamente isso. É a hora que a câmera passa a deixar de ser só uma máquina que vai apontar para quem está falando ou não e passa a ajudar a contar a história, não só pelo ponto de vista, mas como narrativa mesmo. Então isso é animal, cara. Animal. Meus chinelos são seus chinelos. Tô nessa frase. Exatamente. Porque isso é uma frase importante. Pausa aí que a gente vai assistir a partir daí. Isso deve ser em 28 minutos. Eu acho que é 28. Pensa que ele tá dando o chinelo e ela dá o chinelo pro porteiro, né? Pro janitor lá na frente, né? Porque é o chinelo dele também, né? E ele representa esse cara, eventualmente. Porteiro, zelador, né? Do zelador, Tipo, ele é uma representação. Sim. Porque é importante fazer um disclaimer aqui pro público, que assim, historicamente, a atuação sempre foi com um aspecto de representação e não interpretação. Até assim, numa coisa mais histórica, eu não quero ficar sendo o chato que traz a parte histórica, mas, até porque eu nem tenho gabarito para isso, mas por muito tempo, principalmente em estruturas pré-medievais, ainda nos Altos, e os primeiros, tanto o Calderón de la Barca, o Lope de Vega, tipo, antes dessa galera de 1600 e poucos, lá numa Idade Média bem antiga mesmo, na Alta Idade Média, muitas das interpretações eram baseadas em representações. Então, o que acontecia? Eu ia representar um príncipe, às vezes o príncipe real ficava sentado numa espécie de vitrine do lado do palco ou do lado da localidade da cena, pra gente ficar vendo o real e alguém interpretava aquele cara, né? Representava. E por isso que a gente chama muito de representação. Porque todo mundo sabia que aquela figura era uma representação. E a gente usa a figura de representação
Até no cartório, quando eu mando alguém ser o meu representante legal, é que a pessoa vai agir tal qual seria eu fosse ela. Mas ela não é eu. Entende? Claro, ela não é. Claro. Ela está representando a mim. E isso é muito, muito importante, porque nesse filme, em vários momentos, os atores estão interpretando e estão representando. Eles passam a ser, eu não sou mais esse personagem, eu vou fazer ele sendo alguma coisa. Isso acontece lá no final, por exemplo, quando ela está maquiada de velha, ela está representando. E esses layers, na verdade, correspondem a essa história sendo contada. Então, e a câmera aqui faz um movimento brilhante nesse aspecto da representação. Olha só que loucura. Solta aí em 28, vamos soltar? 1, 2, 3 e foi. Já. Aí ele fala que os meus chinelos são os seus chinelos, né? Aí a câmera começa a se movimentar para mostrar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. É quase como que, tipo, se prepara, porque agora vem uma coisa, senta aí, ó. E mostra um sofá vazio, enquanto o assunto continuou. Eles voltam pro frame, sentam, aí ele sai do frame e a gente continua com ela. Ou seja, ele entrou ele entrou pra sair, né? Pra nada. Aí ele vai, senta, né? Ele tá olhando pro lado, pro lugar que ele começou aí, a gente ainda tá sentindo um descompasso e a câmera vai para esse descompasso para revelar. E aí ele fala, música, e ele se levanta para mexer na música. E olha só que loucura, ele vai botar a música, quem tá fazendo isso é a câmera, que tá forçando a gente a ver. A câmera volta e olha o movimento que ele faz. Olha que não natural. Viu? Ele para e aí troca, segue aí, ó. Troca pro quê? Pro janitor atravessando para ver esse baile, que não tem nada a ver com a história, mas que lá no final você vai entender que são eles que estão dançando os personagens. E a câmera segue fazendo. Ok, pausa aí. Então, olha só que loucura que foi a proposta. O personagem estava atuando, o ator estava atuando o personagem, aí a câmera mostra o sofá e aí ele passa a representar. Você vê que o ator tem que agir de verdade de uma forma esquisita. Ele olha pro lado de um jeito esquisito, aí a música levanta. Se você reparar, até o áudio muda. Tipo, até a forma como ele atua. Até a forma como ele faz a palavra música é diferente. Aí ele vai, põe a música, ele vai pro centro ele vai pro canto da e tela. Ele para de um jeito muito estranho, muito over, muito falso, para a câmera cortar um movimento e tal o janitor caminhando para o momento central do que a gente viu, que era o sofá, que agora vai ser o casal dançando, que na verdade vai representar eles de novo. Então, é uma ideia de representação dentro da interpretação desses personagens. Na verdade, é justamente isso, como se ele preparasse, posicionasse as pessoas para você... na verdade, acho que esse frame deles sentados nesse lugar, ou posicionados no sofá, eles são aquela pessoa que está do lado do palco, como você disse, estão parados ali. Então, assim, a câmera vem e tá, ó, então deixa eu só botar uma música para ver o que essas pessoas vão fazer. Ou estariam fazendo, ou fizeram em algum momento. Então, é muito legal, porque eu acho que tem a fluidez de movimento, de direcionamento, de olhar, mas é preciso essa estranheza, talvez, para quebrar um pouquinho e você deixar de acreditar que eles estão interpretando, como você disse, transitando da interpretação para a representação. Então, eu acho que ele descola, né? Eu acho que ele descola um pouquinho. Essa coisa dele começar a ficar esquisito, você pode olhar como um desconforto de fato da situação. Puta, tô com a mina aqui em casa, eu quero ouvir uma música e tal. É dentro de um contexto. Mas a forma que é colocada, a forma que ele começa a representar é perfeita para entregar a cena que vem. Primeiro ela faz um movimento de pan para a esquerda aqui bem grande e tal. Na verdade é um travelingzinho, né, se eu não me engano. Mas depois ela vem suave, só vem aqui na caixa de música, na vitrola e volta para ali, né? Mas ela quebra antes dele terminar, o cara para e aí corta pro movimento. E é engraçado porque tem um detalhe que o coroa aqui, no caso ele, enfim, o zelador, vamos chamar de zelador, ele não tem deixa eu só ver de novo aqui. É exatamente isso. Ele tá vindo na mesma direção do personagem anterior ali, mas ele ainda não tá em cena. É engraçado isso, né? Porque daria um match talvez melhor, né, se quando corta dele pra ele. Se ele tivesse no mesmo bloco. Exatamente, na mesma posição. Só que o framing é diferente, porque a gente vê da canela pra cima, o cara, e o janitor você vê, tipo, um pouco acima do peito. Exato. Já, e ele tá mal posicionado no frame, ele tem muito headroom ali. Não, até porque essa escolha é até pra já mostrar o casal dançando ali no meio.
porque o frame é do casal, O frame é do verdade. casal, exatamente. O frame do casal que se aproveitou o velhinho carregando. Exatamente. Né? Porque quando você sai de uma para outra, você tem ela no sofá e já tem quase o casal dançando ali à esquerda. Então não importa muito, ele só precisa vir da direita até para ajudar no movimento. Mas também nós... E o movimento de saída do... Como é que você chamou? Do zelador? O Zelador. O movimento de saída do zelador é ótimo, porque ele tá andando, indo embora, e a câmera também vai no dolly, só que não é sincado direito, porque ele tá sempre meio fora do frame. Então, é exatamente uma reprodução do frame anterior, praticamente. Né? Exatamente, é a representação. Ele fica o tempo inteiro, ele do lado direito, e o casal, que são eles, que antes estava só ela, mas ali naquele lugar. Então, quase que o blocking não é o mesmo, mas é. Entende? É, tipo uma memória da câmera robô. Exato. É uma memória. Então, assim, as coisas mais ou menos nesse lugar. Não tem nada a ver se você botar um do lado do outro. Mas é quando você faz um resgate, você lembra mais ou menos assim. Você fala, cara, eu lembro que ela tava no sofá e ele meio que na direita. Não é bem isso. Um tá no meio do corredor e o outro tá aqui só a cabeça. Mas tudo bem, é meio isso que rolou mesmo. Então, isso é perfeito, cara. É perfeito. Uhum. Mas tá tudo entregando que são eles ali. Né? Se você já olha e fala, pô, mas estão no mesmo lugar, será que são as mesmas pessoas? Então, muito bem sacado também. Eu acho que essa coisa na decupagem do roteiro, ali no entendimento, ali na leitura, na montagem da coisa toda, cara, puta, foi muito bem desenhada, cara, muito bem desenhada. E não tem problema ser exatamente igual. Vamos fazer, porque isso, Careta faria isso. Olha, então agora nesse lugar, é ela sentada, ela no meio do corredor, ele na direita, tem algo parecido com a vitrola. Não precisa ser igual. É só mais ou menos parecido. Porque eu acho que faz parte da ideia de ser uma memória, né? E uma memória, a memória, ela não é uma coisa que você tem um recall da imagem, né? Você, na verdade, tem algo que você... Né, frases, momentos, né, exemplos. E a memória, ela serve como uma coisa ruim, né? A memória faz parte de uma coisa ruim. Se você pensar em termos psicológicos, o esquecimento, por exemplo, é o que protege a gente de evoluir, né? Quando você esquece que você evoluiu a coisa. E a memória é o que te gruda no final, o que te prende no final. E o filme todo é sobre esse assunto, né? Tipo, tem algumas coisas que eu preciso resolver. Eu não sei exatamente o que é que eu tenho que resolver. E tem alguma coisa que fica atrapalhando ela de evoluir, de ir pra frente, porque ela não se esquece, mas ela já não sabe o que é. Então eles botaram essa ideia até na Dolly, cara. Até na Dolly. É demais. É demais pra mim. Não, eu acho maravilhoso que aqui, só pra retomar e fazer um ponto com o que a gente falou no começo, de repente, assim, Kaufman sentado, ouvindo esse podcast, falou assim, caraca, esses caras são mais malucos do que eu, porque não foi nada disso. Imagina que maravilha. Não pensei nada disso. Aqui, pô, tava lá, tinha um corredor, a gente aproveitou. Era um movimento da direita pra esquerda, pelo amor de Deus, não tem... Seria maravilhoso. Bom, o outro lugar que eu acho muito interessante também, e também é bem curto de frame, é bem no meio ali do filme exato, 1h10, 1h08 na verdade. Eu acho que é 1 minuto e 8, 1h08 na porta arranhada. Ela vai abrir a porta, né, e tipo, vai descobrir o tal do porão, o tal do sótão, né, ou, enfim, a parte que você... guarda coisas, né? E é muito simbólico esse lugar que você guarda as coisas pra um filme que tá falando que precisa resolver coisas que estão guardadas no porão, né? Tipo esses fantasmas que você deixa no seu porão. E ele fala de um cachorro que talvez tenha arranhado a porta, só que o arranhado da porta é muito alto para um cachorro. É no lugar de em cima da porta. Então, tipo, não faz sentido nenhum essa explicação. E como não faz sentido nenhuma essa explicação, pra ela também não faz, pra gente também não faz, e ninguém entende nada. Só que mesmo assim, ou seja, mesmo com aviso de que isso não deve ser feito, de que o que ela tá fazendo não tem sentido, ela ainda assim vai abrir a porta, ainda assim ela vai entrar lá. Então vamos soltar só pra gente ver o que vai acontecer, que eu acho, é só um blocking que eu acho brilhante. Então, Dolacy já. Soltei, vai abrir, abriu. Isso. Ela abriu já a porta. Abriu, tá, take de costas. Isso. Ela tá começando a descer. Para a lavadora, começou a descer. Mãe, sério. Isso. Então, aí corta ela tá pra descendo, ele. Aí corta pra ele e ela olha pra cima, né, ó. Ela tá olhando bem pra cima. Pausa aí. Com ela olhando pra cima. Com ele olhando... Tá, peraí. Solta até o momento que a gente vai ver Agora ele tá olhando pra ela. Tá. Você também sente que ele tá no lugar de baixo? Totalmente. Mas eu senti... Isso aí foi uma coisa que eu senti da outra vez.
Porque ela desce, mas eu acho que isso se deve, sabe o quê? As duas laterais. Eu vi até que você anotou na nossa cola. Para quem nos ouve aqui, a gente tem uma colinha, uma pauta, né? O Heineken faz um baita estudo antes e traz alguns frames, algumas anotações. Então, eu já tinha olhado isso como eu faço sempre antes. Então, ele marcou o frame e fez umas setas, dizendo, eu acho, o que você queria dizer agora aqui, que ele tá olhando para baixo. Só que quando eu olhei a sua anotação, eu falei... Por que ele tá apontando para cima? Porque eu vejo para baixo, sempre vi para baixo. E eu achei isso engraçado no corte quando eu vi o filme, foi uma das poucas coisas que eu notei de memória, que eu falei, bom, ela desce. Ele vem a voz de trás, nitidamente. Ela olha para cima, a gente sabe que ela desceu, mas parece que ele tá embaixo. E aí eu pausei, porque eu só posso ter essa percepção porque as linhas estão para baixo. Na verdade, as linhas que são... É o corrimão do lado esquerdo, que tá descendo, obviamente. Mas a culpada é essa divisão da parede da direita que tá aqui. Porque ela aponta para baixo. E aí, com o corrimão que tá no sentido contrário, parece que ele tá embaixo. E o que eu acho também é a posição da câmera, obviamente, né? Sim, eu acho que é uma parada intencional de mostrar que, assim como o carro, que ele tá voltando, mas o carro continua indo, ela tá olhando para cima, mas a gente vai vendo embaixo ainda. Tipo... A gente continua descendo, ela tá olhando para baixo, embora ela esteja com o rosto virado para cima. Quando a gente vai ver a visão dela, faz o reverso da cena dela, a gente vê ele como se ele estivesse num túmulo, né? A gente tá olhando de cima para baixo. E é engraçado, né? Porque ela não tá tão distante. Aí vem uma outra coisa também que a gente tem que observar. Ela não tá tão distante dele, mas para ajudar essa leitura, eles deixam o dela fechado e o dele mais wide. Então é impossível você não achar que ele tá para baixo. O cérebro, você pode... É uma briga, né? Porque o cérebro, ele fica lutando por isso. Porque, assim, é óbvio que ele tá em cima. Porque se ela desceu e ele tá olhando a porta, é lógico que ele tá em cima. Mas a imagem que você vê, a composição, que inclusive é meio torta, assim, ele não tá tão centralizado. Então não é uma fotografia tão bonita, assim, pelo menos na minha opinião. E nem é o caso, nem acho que ela precisava ser. Mas essas duas linhas laterais do corrimão e a coisa da simbologia é nítido para fazer parecer que ele que tá embaixo. É como se ela descesse para falar com o cara que está lá embaixo, mas fisicamente ele tá ali em cima. Mas no fim ele tá falando com ela lá de baixo, com certeza absoluta. É que é a mesma coisa que eu acho que acontece com o carro. Tipo, eles estão indo para um lado e quando eles estão voltando, eles estão indo para o mesmo lado. Porque é só para uma posição que ela vai, tipo, mesmo que... Por isso que eu acho que... Foi aí que eu falei, ela é o tempo, entende? Tipo, ela é como se fosse a representação do tempo. O tempo só anda para frente, então por mais que ela se vire e olhe para o outro lado, ela nunca vê de trás, entendeu? Ela nunca vê o que tá vendo atrás. Ela sempre vê o que seria de frente. Então quando ela olha para cima, ou seja, ela se vira para trás para olhar para cima, a gente continua vendo para baixo, porque ela para um lado não, só, entendeu? Ela tá sempre para frente. 100%. Isso foi uma coisa que eu notei que eu falei, bicho, que esquisito. O outro que eu queria falar, que chamar a atenção, eu acho muito legal o cachorro quebrado. Nossa, maravilhoso também, maravilhoso. O cachorro quebrado é uma coisa maravilhoso, fantástica, maravilhoso. Né? O cachorro tá quebrado, porque ele só fica... ele fica tiltado, né? Parece que ele deu um problema ali, ele tá sempre naquele movimento agoniado, né? É um render errado. E é um quebrado nesse sentido, ele não tá... Ele tá no meio de uma coisa, né? Ficou ficou repetindo. Tipo, a gente seleciona um cyclezinho, um loop curto e dá play. Aí fica... Exatamente. Né? Ele vive nesse lugar, é muito louco isso. Então é muito legal isso também, muito legal. Não faço ideia do que possa sugerir isso, mas assim... Pois agora eu tenho, vamos lá. Então vamos ver, vamos lá vem você, me explique. Porque a menina blogueira de 17 anos não me explicou. Isso, não sei se eu tenho essa capacidade. Fala aí. Põe 56 minutos. 56... Aí ela fala, tá na hora de isso aqui, vamos soltar daí, né? Peraí, que ela olha, eu tenho correntes. Aí ele. Bicho, esse cachorro. Aí mostra o cachorro, né? Eternamente tiltado, Isso, aí corta pra ela, com um frame bizarro de torto, né? Nem me fale. E aí corta pra ela pra subir a escada, né? Aí, ok. Pode deixar aí, tá rolando? Tá rolando, vai subir a escada agora. Então, ela tá subindo a escada. Aí agora vai ser toda essa cena. Olha só a sequência de cortes que ele tá tentando propor pra gente. A gente vê ela de lado, a gente tá junto com ela. Ela faz esse movimento que é estranhíssimo, que é sair do frame ao mesmo tempo que a câmera começa a ir, ao mesmo tempo que a câmera troca de lado. Ou seja, tipo, é tudo pela metade.
É tudo pela metade. A câmera faz esse traveling, assim, tipo, quase uma Steadicam, como se fosse meio que uma dolly, mas é super invasivo. Olha o tanto que a câmera entra num espaço super apertado e que se movimenta para ela sair num frame que você não enxerga direito ela, não enxerga direito o lugar, ou seja, é uma decisão de frame que não significa quase nada. Mais uma vez, é pela metade das coisas. As coisas estão meio que acontecendo. E ela tá confusa. Aí ela tá perguntando, onde é que tá o cara? Onde é que tá você? Sim. Ela tá andando, ó, ela tá sempre saindo do frame e a gente tá sempre cortando para coisas que vão acontecer. A última coisa importante que a gente viu pela metade foi o cachorro, certo? Sim. Foi onde começou essa história. Ela vai entrar no quarto de criança. Sim. Olha só que violento. Ela vai entrar no quarto, a câmera continua andando com ela, na mesma coisa. Tipo, os movimentos eles são pela metade e começados pela câmera. Então, a câmera que vai pontuar, assim como a gente estava no carro, a câmera que diz o que é que você tem que estar fazendo aqui. Ele entra até um ponto e espera ela chegar lá. A câmera parou para ela chegar no lugar. Troca para ver a imagem dela e aí, ó, faz esse traveling e a gente vê o jarro do cachorro morto. Calma. Sim. Sacou? E a câmera vai fazer esse traveling todo para mostrar as coisas até ela pegar o livro que tá escrito a poesia que ela leu no carro. Ok, sim. Pausa aí. Nossa. Tudo começou com ela falando a poesia e ela olhou pra gente naquele lugar da poesia. Ela marcou que era isso que estava acontecendo com o tempo. Ela entra em casa e mais uma outra coisa acontece com o tempo, do fato das coisas estar sempre andando para frente e ela não ter memória daquilo que... Ela não conseguir olhar para trás, ela não conseguir ter memória do que foi. O cachorro morto... Porque o cachorro morreu. O cachorro tá morto. Sim. Num jarro. Sim. Cremado dentro de um jarro. Sim. Então, como ela, na verdade, representa o tempo, o cachorro tá morto quando ele tá vivo com ela. Por isso a gente não consegue entender o cachorro. Porque o cachorro não deveria estar ali. Porque ele já tá morto. Então ele tá quebrado. Sacou? Tipo, ele tá errado. Ele tá no lugar errado. Ele tá errado ali no ponto. Perfeito. Então, aí os caras tomaram a decisão. Então bota o cachorro torto, tiltado. Porque ele tá errado. Existe, ele não deveria estar aqui. Ele não pode existir. Exato, ele não deveria estar aqui. Então ele não é um cachorro normal. Ele tá só se sacudindo. É uma memória, mas o cachorro, quando ela tá visitando, ele já tá morto. Ele só é uma memória. Então, se ela enxerga ele em algum lugar, ele tem que estar de uma forma esquisita. É isso, né? É, exato. Ele não podia estar naquele lugar, mas enfim, ela viu por algum motivo, então ele não tá normal, ele tá tiltado lá. Perfeito. Entende? Perfeito. E ele resolve o problema do cachorro fazendo esse take desse insert que é o jarro do cachorro. Quando eu vi o jarro do cachorro, aí eu entendi. Falei, tá, eu entendi por que o cachorro tá quebrado. Porque tem as cinzas do cachorro ali no meio, sabe? Tipo, tá lá o jarro do cachorro. E aí encerra o próximo assunto, que é, agora a gente tem inserts dos livros, ela vai ler a poesia de novo, aí ela faz a mesma referência da poesia que ela tava lendo quando olhou pra gente. Ou seja, de novo, ela tá me dizendo que a câmera tava de fato contando essa história. Tipo, confirmando a história do cachorro, sabe? Nossa, muito bom. E se você perceber, pelo menos eu sinto assim, que o Stead ali, ele meio que anda na passada dela, né? Você viu que o ritmo é bem assim, tem o movimento da câmera, mas ele é muito no movimento dela. Eles nem sempre são ao mesmo tempo, mas eles são no mesmo pace, assim. Sabe? Tipo assim, eles andando junto. O que dá mais pra ver é esse último do quarto. Que ela entra, porque você vê o pé e aí também, você sente ele andando com ela ali um pouquinho. Mas mesmo antes, ele, com ela ou não, anda na mesma velocidade. Você se ligou? Isso é muito legal também. Isso é muito legal. E tu tinha visto o jarro do cachorro? Cara, eu vi, mas assim, pra mim... e aí? Tudo bem. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu tinha um cachorro que era muito louco, que, óbvio, né? Você pensa que ele tá com uma coceira, você pensa um monte de coisa, você não pensa que ele tá morto. Quando eu vi que era o jarro, eu vi assim, eu falei, tá, mas isso aí... Porque é nítido que é um jarro de cinzas, né? E eu falei, tá, mas o cachorro tá lá embaixo. Eu não consegui não ter essa percepção. Até porque eu falei, tá, ela tá lembrando, agora dentro do quarto ela tá fazendo o quê? E mesmo quando ele revela que o pai tá super velho. Porque quando ele revela nessa sequência, o pai já tá super velho. Então, mas você tem que... Isso faz parte de uma coisa lá na frente. Mas você, que é um ser diferenciado, e aqui mais uma vez eu vou deixar claro, o concatenar disso tudo real time é um negócio muito difícil. Porque assim, cara, talvez eu tava entendendo aqui o que tava sendo falado no carro ainda. Eu nem cheguei na casa, sabe? Esse tipo de coisa. Assim, você vai tentando ligar os pontos pra chegar... Por isso que quando o filme acaba, pra mim, eu fico muito assim, tá, peraí, vamos lá então, gente. Vamos comigo aqui. O carro que era tal... Que é aquela busca
em vão, que é de tentar entender uma coisa que não é pra você entender. Primeiro que não é pra você entender nada, e segundo que se você fixar num negócio, você tá mais perdido ainda. Foi o que eu senti no filme. É sobre pedaços, sobre detalhes, sobre disclaimers, sobre símbolos. Eu acho que o filme é muito sobre isso, tanto que de uma forma geral, eu concluí que sim, ela poderia ser o tempo, eu concluí que era pensamento dele. A gente vai concluindo. Mas esses detalhes, eu sou o cara que eu preciso botar na mesa, eu preciso desenhar muitas vezes. Então, da mesma forma que eu percebo muita coisa rápida, essas simbologias, ao mesmo tempo em que a coisa acontece, eu preciso de um tempinho para amadurecer a ideia. Então, acho que você percebeu muito rápido. Pra mim, foi muito mais uma coisa assim, pô, vi um jarro aqui, será que ela viu que o cachorro vai morrer? Será que o cara tava esperando o cachorro morrer e já tinha o jarro? Porque isso aqui não apareceu à toa. Bom, aí tem uma outra partezinha só, que é um momento já no final do filme mesmo, que é o porco, né? A parte do porco, quando você tem um porco de VFX, sim, né? Sim. Tipo, falando, e o porco andando com um senhor velho, gordo, sabe, pelado, e de uma forma super natural, e ele andando no centro do frame, caminhando, isso lá nos... Acho que é 2 horas e... que me chama 2 horas atenção, em 2 horas e 3. 2 horas e 3. Me chama muita atenção esse frame, né? Tipo, ele visualmente é muito estranho. Primeiro porque tem a delicadeza de esconder as partes íntimas do idoso para o público. É a mesma temperatura, a mesma cor, né? E mesmo que ele ainda esteja nesse fundo Matrix, né? Tipo, eles ainda estão com essa ideia de que, sei lá, estão em outro lugar meio fantasioso, mas um senhor velho, em que o porco, na verdade, é quem deixa marcas no chão e ele não, né? O porco deixa as pegadas e ele não, e ele vai falando sobre... O porco vai falando sobre a ideia, né? Sobre tudo. Nós somos todos ideias. Tudo é ideia, na verdade, né? Nada disso importa. Tudo isso é endereçado para a ideia. Sim. E depois a gente vê o cara andando no finalzinho, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a gente vê o cara andando sem o porco, né? Tipo, o porco já foi embora. E aí vai pro lugar desse senhor interpretando num teatro uma parada, sabe? Tipo, que não tem meio que nada a ver com o que a gente já viu, ele meio que recebendo uma medalha de honra pela peça de teatro que ele escreveu, e ele tá vestido de velho, clichê de velho, tipo, e todas as pessoas na plateia estão desenhadas caricaturalmente de teatro do absurdo, nonsense e ionesco. Então, tipo assim, é muito ionesco, tipo, do rinoceronte na cidade, tipo, o nonsense do teatro absurdo, do absurdo mesmo, em que você vê numa estética de filme realista que a tendência é você ter um production design super alto para poder fazer o cabelo, maquiagem perfeito. Os caras ainda inserem uma maquiagem falsa para tratar dos personagens de verdade velhos, assim, tipo, a gente tá querendo dizer que eles envelheceram, só que a gente não precisa colocar VFX para eles ficarem velhos. Porque, na verdade, tudo isso é ideia. Tudo isso são coisas que você acha que você acredita. Então, até aí, nesse momento em que eles colocam os personagens desenhados, para mim é o melhor momento do filme, que é quando ele fala que, inclusive, você vai enxergar velhos estando eles maquiados de forma falsa. Porque não importa, eles estão velhos. E a gente sabe que eles estão velhos. Eles atuam como se estivessem velhos. Né? Então, eu acho muito, uma decisão curioso. muito legal, né? Porque é mais uma prova de que, como você falou, não importa. Você vai enxergar isso, não tem problema. É isso que a gente vai enxergar. Não, também é perfeito, belíssima conclusão. E tem uma parte que eu tô tentando achar que é tipo um pouco antes também, que é nessa hora que mostra a plateia. Aqui tem... 2 horas e 5 minutos. Olha como é mal solucionado esse frame. Não, cara, é um festival, né? É um festival disso. Olha só, o microfone não tá no centro do púlpito. A imagem que tem no púlpito desenhado não tá no centro do frame. Não dá pra ver inteira. Não tá pra cima, não dá pra ver inteira. O catavento ali, o negócio ali atrás, também tá num lugar no ombro dele que não tá nem mais pra esquerda. Dele, que não representa nada pro resto do que a gente tá vendo. Ele tá fora do púlpito, só um braço. Tipo, tá tudo errado. Cara. Tudo errado. Planta pra cacete, tudo errado. Não, mas é engraçado, né? Desde o take ali já também
do velho, que é o logo antes, é um quadro também que, assim, ele não tá no meio, é um torto proposital, mas é para justamente, eu acho até pra coisa não ficar confortável, sabe? Eu acho que eu sinto o tempo inteiro. E também me parece que é o lance do processo, entende? Tipo, pra mim a ideia do filme é o tempo, né? A passagem de tempo. Então não tem nada resolvido ainda, entende? Então mesmo quando a gente resolve uma cena, eles têm que criar de forma que fique parecendo que ainda não terminou. Tipo, a gente filmou essa cena, mas ainda não deu tempo de arrumar o cenário. Não deu tempo de posicionar. Não dá tempo, porque tá tudo no meio do caminho, tá tudo andando. Entende? É o tal do fazendo enquanto tá... na verdade, sabe? Eu tenho até uma percepção um pouquinho além, assim, que eu sentia quando eu via os takes mais... Não digo torto, mas quando eles não resolvidos, sempre tinha um contraponto com resolvido. Eu acho que não são todos, na verdade. Então, por exemplo, esse quadro dele falando... que ele fala para pessoas específicas, que é o pai e a mãe que está sentada, as reações são perfeitas. Você já viu? Sim, né? Então, sim, quando o pai está sim. olhando, ele está enquadradinho, primeiro plano, bem iluminado. Quando a mãe está na cadeira, está enquadradinho, bem iluminado. Mas o dele completamente cagado, né? Então, acho que eu vi isso algumas coisas. Na casa acontece isso. Tem umas coisas que não estão solucionadas, mas tem takes ali no jantar que tá bem correto. Que estão super né? corretos. Então, é muito louco isso, porque eu acho que tem alguns momentos, e aí volto, né, aquela coisa que você tinha falado do roteiro, né, para ter uma análise mesmo de olhar o roteiro e falar assim, cara, porque uma coisa é você ver e ouvir ali e a gente não vai transcrever, mas você vê o roteiro, né, olhando para ele e olhando a cena, você fala, puta, tá mais claro que aqui é uma indecisão e aqui é uma percepção, ou Sim, né? claro. Então acho que vai ficar mais fácil de analisar nesse sentido. Mas vamos tentar soltar aí, só para mostrar. Mas antes de soltar, repara que no canto esquerdo de quem olha pro frame, tem uma mulher sentada do lado, ou mais ou menos no canto, vai ter uma mulher sentada do lado. Que é a mãe, não é isso? Não, é uma transeunte da plateia. E ela vai olhar pra câmera. Tá, peraí, é 2 e 5? A gente solta do 2 e 5? Vamos soltar em 2 e 5. Peraí. Vou dar play. Dei play, quadro da mãe. Mãe, há décadas, beleza. Pai. Isso, aí o pai, e aí ele de novo, enfim. Aí, ó, essa mulher que tá do lado esquerdo, que fica ali na altura do coisa de milho, ela vai olhar pra câmera daqui a pouco. Tipo, a gente tá solucionando, ó, vai pra um corte de longe pra perto, com um quadro errado, né, que é um corte muito engraçado, né? A gente tá dentro desse lance do mistério das equações e tal, ele tá falando disso, né? E a interpretação é muito intensa, né? Tipo, é uma interpretação muito realista, com uma maquiagem não realista. É muito estranho, né, essa proposição, né? E são takes enormes depois de ter visto takes curtos. Ó. Olha a menina do lado ali, ó. Olhou. Ah, não, eu vi isso. Eu tinha me ligado disso também. Que ela dá uma olhada assim, rápida, assim. E na verdade... E aí a gente vai numa viagem com ele, com a memória dele, né? Tipo, aí a partir desse momento a gente vai aproximando dele, a gente vai chegando a ver ele de costas de novo, com um corte super estranho pra ele rindo pra ela, né? Porque ele tava pra um lado e a gente corta pra ele indo pro outro lado. E as coisas chegando, tipo, esse é o momento de revelação de tudo que a gente viu. É como se fosse, tipo, eu vou contar toda a história de novo, para resumir para quem não entendeu, de uma forma mais lúdica. Porque se você não entendeu na parte textual, de literatura profunda, se você não entendeu na parte que eu estava fazendo a análise do filme, se você não entendeu o lance do carro, o lance da sorveteria, então agora eu vou cantar para você. Porque aí a gente consegue encerrar numa magia de que, na verdade, tudo são ideias, né, assim. E aí ele começa a cantar, enfim, daí a música aí pode parar, porque aí vai embora pra parte que ele canta e termina cantando. E eu acho muito engraçado a cena final, a cena final total mesmo, que é ele chorando, cantando, provando que ele é o personagem principal do filme. Que até então a gente achava que era ela. Sim. E aí, como ela tá aplaudindo ele e, tipo, agradecendo, ele tá chorando, sabe? Ela tá tipo, beleza, é isso, a história era sobre você, no fim das contas. A gente tem uma mudança de tom pra azul, né? Tipo, a gente faz um blend dele pra ele ficar azul completamente até ele virar o céu. Tô entende? exatamente tipo, nesse lugar. Ele é a ideia. Entende? Esse cara, esse personagem, ele que era a ideia. Tipo, eles transformam o personagem na ideia. E a gente volta pro carro, né? Tipo, a cena que o cara, que era o velho, tá lá dentro daquele carro.
e aí fica esse blur, e aí os créditos os créditos mais inusitados que eu já vi, porque eles são difíceis de ler, são pequenininhos, né? E, tipo, não dá leitura direito. É branco, então eu acho claro, muito interessante, né? Como eles transmutam o personagem de, tipo, um pseudo-antagonista que era contra ela, né? Pra um parceiro dela, pra, na verdade, o senhor do porco que vai virar o personagem principal, que, no fim das contas, é a ideia que o porco disse, sabe? Sim. E quando ele fala, beleza, então, quando a gente possivelmente realiza que a ideia era ele, aí a gente pode terminar o filme, porque aí a gente agora termina as tais coisas que ela falou. Tipo, eu tô precisando terminar o namoro com ele. E é o que ela começa dizendo no carro, né? Eu tô precisando terminar. Eu não tem por que eu ficar com esse cara. Todo um relacionamento precisa de um fim, porque chega um momento que só se acomodou com a pessoa. Ele é uma pessoa legal, mas eu não preciso dele. Tipo, eu não gosto do jeito que ele fala. Ele tem um negócio da baba do canto da boca. Tipo, eu não gosto dessa ideia. Tem coisas que eu não gosto nele. E aí, quando ela resolve essas coisas, ele vira a ideia. Ele se transforma no céu. E aí o filme acaba. Sim. Entende? Tipo, isso é brilhante, cara. Isso é brilhante. Muito bom, muito bom. Mas é isso, cara, filme demais, assim, de fato, eu agora, depois de a gente gravando o episódio, é isso, cara, eu tenho que ver pelo menos, ainda mais agora, depois do que a gente conversou aqui, com certeza eu tenho que ver pelo menos mais uma ou duas vezes, porque eu quero agora olhar com esse pensamento mais livre, mais de análise e tal, e depois quero de novo ver tecnicamente, assim, para enxergar, porque, de fato, eu vi algumas outras coisas também, você citou algumas, e o filme é cheio, né, de surpresas boas. Cheio. Então, eu quero ver com esses dois olhares, porque, cara, realmente é um filme, como você falou, meio que para comprar, deixar ali guardado, né, vamos salvar este filme, não vamos deixar ele morrer. Ele vai passar a ser um filme de estudo mesmo, tipo, é um estudo de linguagem, ele vai virar um clássico. Bom, depois de tanto falar, ainda acho que faltou, né? A gente sempre tem essa sensação com os filmes, mas esse principalmente, como a gente bem disse no começo, assim, cara, dá pra gente fazer 5 episódios do segundo corte. Mas chegou a hora da dica. Então, vou aqui dar a minha dica que dessa vez não... Assim, sempre volto nessa temática, nessa tônica aí de até tá relacionado, não tá, a gente brinca com isso, já tá virando um clichê aqui, mas eu quero sugerir pra quem ouve o segundo corte, ouvir um disco. Quando eu ouvi, mexeu comigo e me fez ter que ouvir Isso acontece, né, muitas vezes, mas teve um disco em particular que mexeu comigo quando eu ouvi e até hoje eu ouço, e sempre que eu ouço, ele me traz uma coisa nova. Então, pra começar, é sobre um artista que eu curto muito, que é o Thom Yorke, que é do Radiohead, que é uma banda, né, enfim, de rock indie, enfim, não acho nem que tenha uma categoria, um rótulo, mas ele também compõe trilha sonora. E ele fez a trilha sonora, participou da trilha sonora de um filme que, inclusive, eu acho que a gente também tem que fazer aqui no segundo corte, que é um filme, no caso, uma releitura, né? Um filme que foi gravado muito tempo atrás e agora foi feito... teve uma refilmagem, que é o Suspiria, que é um filme muito louco. É um terror e bicho, mas é diferente a forma de contar, assim, não é essa coisa que a gente tá acostumada com terror hollywoodiano, aquela coisa toda que a gente bem vê. É um filme bem diferente, é pesado, eu acho um filme muito bonito, e a trilha, ela tem uma ou duas músicas, pop eu jamais diria, mas de fácil digestão, assim, mas o resto é muito esquisito. Acho que para o grande público, né? Tô aqui, talvez até soando pretencioso, me desculpem, que para mim também eu me coloco nesse lugar de grande público. E eu que já tô acostumado a ouvir, né, o Radiohead e os de trabalhos solos do Thom Yorke, que não são tão pops assim. Então o Suspiria, ele tem um mistério, e não tem nada a ver com o terror, mas ele tem um mistério na composição, nos arranjos, nos timbres, no tempo das músicas. Eu não acho que ele seja um Sgt. Pepper, não tô falando que ele é uma grande obra, por isso que eu falei que eu não vou comparar o filme, mas ele é um disco que sempre que eu sempre quero ouvir, eu coloco pra ouvir, e no meio eu tô meio confuso, às vezes meio um desconforto e tal, então eu acho que se eu tivesse que comparar, que eu sempre falo que fujo, mas não consigo,
é esse lugar de estranheza, de desconforto, de achar que tá entendendo e não tá. Então fica aí a dica, que é o Suspiria, é um disco azul, se eu não me engano, a capa azul, né, pra quem for procurar. Escreve bem simples, Suspira, Suspiria. Fica a dica, Suspiria, com Thom Yorke, que tem uma vibe bem esquisita. Essa é a minha dica e quero saber a sua, Raik. Manda aí. Então, a minha vão ser duas. Boa. Uma é o podcast que o Kaufman participou, que é da Guilda dos Escritores, na verdade. Se eu não me engano, é o episódio 34 deles, eu vou deixar o link pra vocês aqui, que é um podcast chamado On Writing, de tipo, né, no caminho da escrita, On Writing, que é da Guilda dos Escritores da East, da American East, tipo, da parte East da América, enfim. É uma das guildas que compõem os escritores da academia. Então, são várias guildas, né? São vários grupos, tipo como se fossem sindicatos ou associações. Sim. Que se juntam e vão formalizando, né? Então, os podcasts das guildas, tanto dos diretores como dos atores, eles sempre convidam os diretores, os atores, as atrizes e os escritores para conversar, e são sempre muito bons, porque é uma galera que tem acesso a essa galera que tá mais famosa, né? Então, o podcast chama On Writing e é com o próprio diretor e autor desse filme. E ele fala disso, ele fala das coisas, como ele chegou à conclusão. É muito legal porque ele fala isso que a gente disse no início. Tem horas que você acha que ele tá tomando uma decisão, que foi uma parada criativa, e na verdade foi tipo, rolou, né? Aí ele deixou. Então é muito legal ouvir o próprio cara falando disso, né? É claro que ele também tem a chance de poder desdizer o que o filme disse, né? Porque quando você pergunta pro cara, o que você quis dizer com aquilo? Ele pode dizer outra coisa. E aí já era, né? Quem garante que ele tá falando a verdade? E aí ele pode. Então vale a pena ouvir ele falando sobre isso. É um podcast curto. Mas o que eu queria chamar a atenção é que esse podcast On Writing, em geral, ele faz transcrição em texto do episódio. Então você pode ouvir e ler, se você não tem o inglês tão fluido, porque é inglês, ele tem a transcrição. Então também é uma forma boa de você estudar. Demais. E também para quem é surdo, pode continuar. Provavelmente quem é surdo não tá nos ouvindo, obviamente, agora, porque a gente não tem transcrição para surdo, então eles não estão lendo a gente. Mas alguém pode passar para eles esse episódio da transcrição. Kaufman conversa com as pessoas e tal. E é muito engraçado, que eu achei curioso, é que nesse episódio, os primeiros segundos do episódio do Kaufman, ele pergunta, e ele tá conversando com o host, tipo, e você, como é que tá? Como é que estão as coisas e tal? E ela fica respondendo, eu tenho feito isso, aconteceu aquilo. No primeiro momento eu falei, peraí, o podcast é dele ou é dela, sabe? Tipo, peraí, é uma entrevista e ele que tá entrevistando? Tipo, é muito engraçado, ó. Como ele é muito fluido. Tem muita coisa na internet dele, ele participa muito de lives, de vídeo no YouTube. Ele é um cara muito ativo na comunicação hoje, né? Não é um tipo de diretor como, sei lá, o Spielberg, que faz e fica recluso, assim. Tipo, ele é um cara muito acessível, né? Assim. Demais. Então, indico esse podcast da Guilda, tá linkado aqui pra vocês. E o outro é um livro do Bergson, que eu tô terminando pela terceira vez, que chama, eu não sei como é que chama em português, eu acho que é, porque em inglês é laughter, tipo, é o riso, talvez seja, tipo, o riso do Henri Bergson. O Bergson é um filósofo francês. Cara, ele é muito importante. É só te corrigindo, eu já dei uma olhada no Amazon aqui, é O Riso, ensaio sobre o significado do cômico. Ok, E aproveitem que tá 28 prata, galera. Bem barato, promoção na Amazon, manda ver. Ele é um livro originalmente escrito em francês, né? E depois, acho que a primeira tradução foi para inglês. Enfim, eu li ele em inglês, sabe? Porque eu li ele para um trabalho. Mas eu li ele em português também quando eu fiz a faculdade de artes cênicas lá nos anos 2000, 98. A minha primeira faculdade de licenciatura em artes cênicas. Esse é um livro muito importante pro riso, para entender time de comédia, porque ele faz uma análise do que é a comédia, da função social do riso, como que o riso funciona, como que opera. Não tem nenhuma abordagem psicológica, biológica, nenhuma, é uma abordagem filosófica e social, antropológica do que significa o riso no timing, e eu acho extremamente importante. Se você quer dizer que você é editor, você tem que entender de tempo, e se você quer estudar tempo, você tem que estudar ou música, ou riso, ou comédia. Total. São os dois lugares que você tem que sacar o timing da piada, só funciona quando é o timing, e música também. Se você não entende tempo e andamento, você não consegue viver disso. Fica uma parada... É difícil. Então, são dois terrenos que eu acho legal vocês, como editores e editoras, pesquisarem, né? Tipo, com os conceitos de riso e como o riso funciona, como o riso opera, e música. Então, dessa vez eu tô trazendo o livro, que é um livro básico, clássico,
praticamente todo mundo que vai para uma faculdade de coisas cênicas, seja teatro, seja cinema, comunicação, em algum momento vai ter que estudar, tipo, mega clássico, sei lá, Poética do Aristóteles, sabe? Tipo, esses livros que, putz, são milestones, como dizem, né? Sim, tipo, eles são... sim. Pedras fundamentais mesmo da compreensão, tem que ler. Ele não é um livro fácil de ler, mas ele é curto também. Mas ele não é, porque ele é meio abstrato mesmo, enfim, é um livro mais antigo. Mas o Riso, do Bergson, é muito fundamental, né? E aí, só dando um parênteses, porque muito provavelmente quando tu estiveres ouvindo esse programa, o meu podcast sobre teatro, chamado Trabalho de Mesa, que um dia eu ainda vou fazer a minha dica com esse episódio ainda, a gente já deve ter postado um episódio sobre o riso. Ah, boa. Em que a gente chamou um psicólogo, 3 artistas de comédia e um de stand-up para falar sobre o timing de comédia e como a criação da comédia vai se dar na antropologia, na história e na psicologia humana. Então a gente já fez um episódio bem aprofundado, bem sério sobre esse estudo. Então tá lá Trabalho de Mesa, que é o nome do podcast, chama Trabalho de Mesa, procura o episódio O Riso, que eu acho deve ser o 60 ou 61, não sei, procura O Riso, que vai ter esse episódio também, que a gente discute, inclusive que a gente usa esse livro como parte da bibliografia, porque lá o povo é estudado. Então, cada episódio tem uma lista bibliográfica que a gente tem que cumprir. E esse é um dos que eu coloquei lá pro pessoal. Animal. Então essas são as minhas dicas, que são tipo 2, mas na verdade são 3. Não. Cada vez você aumenta mais, mas tudo bem, porque são boas, então a gente aceita. Tá tudo certo. Maravilha, adorei. Então é isso, gurizada. Muito obrigado, né, por esse tempo que a gente passou junto, por essa loucura. Lembrando que a gente precisa do seu feedback para saber como é que tá funcionando, né? Como é que são as coisas, se esse tipo de programa como hoje, que foi bem atípico, maior, gigante, grande, com menos edição possível, para deixar o assunto mais fluido, funciona mais, ou vocês preferem uma coisa mais curta? Se essa citação específica da minutagem é algo que vocês conseguem acompanhar, ou vocês não se importam e preferem que a gente vá falando meio abstratamente da cena, citando a cena que acontece tal coisa, aí tem esse corte, para depois vocês assistirem, porque pode ser uma opção também. Na verdade, lembrando que o que a gente quer que você faça é assistir o filme Com e certeza. ouvir a gente, depois assiste o filme de novo e aí manda, tipo, as suas impressões, as suas correções, ou algo que a gente falou que, na verdade, você acha que é outra coisa, que seria ótimo. Mas lembrando que a gente tem as redes sociais, o Instagram e o Twitter, onde a gente posta, né, basicamente o material de divulgação, mas também a gente tá lá para interagir com vocês e se inscrever no Sala VIP. Que a partir de R$ 4,90 é um preço de uma coquinha. Tá R$4,90. Acho que é uma coisa simbólica, porque dependendo se você tá num show, ela é 12. Mas... e ela quente no mercado, talvez 2,80. Mas o que ele quer dizer é que aquela coquinha gelada, tá caminhando na rua, voltando do trabalho, às 5 prata, eu acho. Entendi. Então, okay. E é super bom, que a gente quer dizer que é super barato e é uma baita contribuição pra gente do Sala e pra vocês também. Assina embaixo. Que é o que garante a gente também manter esse episódio aqui pra vocês. Exatamente. Né? Então a gente faz todas essas questões aí de divulgação e de... Dá trabalho, né? Pode parecer que não, mas de fato dá um trabalho grande a gente fazer isso. Tipo, tem que ler muita coisa, tem que estudar bastante, tirar o tempo da gravação, depois editar, enfim, todo esse material, ele tá indo pra vocês de graça, porque existem pessoas que estão pagando lá no grupo fechado do Telegram, que é o Sala VIP. Então, por R$4,90, você já faz parte dessa masterclass constante, 24 horas online, que é o Sala VIP. E é incrível lá, porque, tipo, qualquer coisa, faltou um render que não funcionou, como é que eu exporto isso em HPV, JPEG 3,5. Sempre vai ter uma galera pra te ajudar. Né? É incrível, é incrível. Então, é isso. Mais alguma coisa que eu tinha que falar e que não falei? Maravilha. Se sim, deixa pro próximo episódio. Fica aí o spoiler. Então é isso. Por favor, entre em contato com a gente pra gente saber, porque, como eu sempre digo, a gente faz esse episódio, esse programa, porque a gente quer, mas a gente quer que você queira que a gente queira mais vezes, então entre em contato com a gente. E é isso. Maravilha. Valeu, um abraço.